Todo mundo achava que ele era um aventureiro de rank F, mas ele encontra um cartão dourado de servo que invoca uma deusa de rank esse, que o ajuda a se tornar o mais forte. Kai é um jovem que decide virar aventureiro, sonhando em ganhar ouro e glória. A sorte, porém, não estava do lado dele, pois apesar de trabalhar incansavelmente por 2 anos, ele ainda estava preso no primeiro andar da masmorra. Como em qualquer outro dia, Kai vai às cavernas e começa a se arrastar lentamente em direção a um slime no chão. Mas em vez de pegar uma espada ou faca, ele saca um inseticida e esguicha 2 garrafas no slime até que ele murcha e morre. Ele sente uma onda de felicidade por ter se tornado tão bom em matar slimes. É de se esperar, considerando que essa é a sua 999ª morte de slime desde que começou a trabalhar nessas masmorras. Tipo um NPC, determinado a atingir a marca de 1000 slimes, Kai se aventura mais fundo na masmorra. De repente, ele nota um slime dourado sentado num pilar. Animado com a sorte de encontrar um monstro tão raro para sua 1000ª morte, ele logo percebe que este não será nada fácil. Ao tentar borrifá-lo com sua garrafa, o slime simplesmente pula do pilar. Sem se abalar, Kai pega uma nova e mais potente pistola de spray cheia de pesticida e atira no slime, matando-o com sucesso. Ele comemora sua 1000ª morte e abre ansiosamente suas estatísticas para verificar seu rank, só para perceber que seu nível permaneceu o mesmo, mesmo tendo matado um slime dourado. Ele decide deixar pra lá, esperando conseguir pelo menos um bom saque. Mas em vez de um item comum, ele encontra um pequeno cartão dourado com uma garota desenhada. A princípio isso o confunde, mas logo ele percebe que é uma carta de servo, um item raríssimo. Ele verifica as estatísticas e percebe que essa serva é da classe das Valquírias e se chama Sylph. Tenta achá-la no Instagram, mas descobre que não há nenhuma informação sobre ela online. Ele decide sair da masmorra primeiro antes de pesquisar mais e começa a voltar, enquanto um grupo de aventureiros passa por ele com suas armaduras incríveis, que Kai só consegue olhar com inveja. Ele se pergunta se um dia conseguiria comprar algo assim e vai até a recepção para trocar os núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista Hitsa lhe dá 500 ienes por cada núcleo, totalizando 1500 ienes, uma quantia bem decepcionante. Mas Kai pega o dinheiro e começa a sair. Ele de repente para e pergunta a Itza se ela sabe o valor de uma carta de servo rara, especialmente se o servo pertencer a uma classe divina. Hitsa pensa um pouco e afirma que tal carta seria muito colecionável e valeria facilmente. Ele fica chocado ao ouvir isso, mas mantém a boca fechada enquanto volta para seu armário, onde guarda suas coisas antes de trocar para roupas do dia a dia e sair da área. Acontece que a masmorra faz parte de um parque de diversões, onde as pessoas podem se associar e entrar para explorar. Várias crianças andam fantasiadas, falando sobre como querem ser exploradores quando crescerem, mas Kai está completamente perdido em seus pensamentos. Ainda pensando na carta, enquanto espera o trem, ele acaba encontrando seus 2 amigos, Shinji e Hayato, e todos entram no trem. Kai lhes diz que ainda está preso no nível 3 e pergunta por que eles não exploram masmorras. Hayato responde que 2 anos atrás, quando foram explorar as masmorras pela primeira vez, acabaram chegando ao 2º andar, onde encontraram um Goblin. Eles pensaram que seria presa fácil, mas o Goblin acabou espancando todos eles sozinho. Desde então, Shinji e Hayato decidiram que masmorras não são para eles, e estão mais felizes explorando as outras atrações com seus passes. Mais tarde naquela noite, Kai sai do trem e começa a caminhar de volta para casa, onde janta com a família e toma um banho antes de ir dormir. Na manhã seguinte, ele ainda se pergunta se deve vender a carta ou não, já que 1 bilhão de ienes pode lhe dar todas as armaduras que quiser e comprar quantos videogames ele quiser. Seus pensamentos são interrompidos por uma voz que acaba sendo de seu amigo Katsu, que pergunta onde ele estava ontem à noite. Ele decide mentir e afirma que estava numa festa com Shinji e Hayato, mas, para seu desespero, ambos acabam avistando Kai e se aproximam. Kai imediatamente os puxa de lado e implora para não contarem a Katsu que ele foi explorar masmorras ontem, e eles concordam. Mas quando Katsu perguntou o que fizeram na festa, eles acabaram dizendo coisas diferentes, tipo crack, garotas de programa e boliche. Katsu percebe que estão mentindo e pergunta se Kai foi às masmorras mais uma vez, mas ele consegue mentir descaradamente e mal escapa. Mais tarde na escola, ele pergunta o que seus amigos teriam feito com uma carta de servo, e eles imediatamente respondem que a teriam vendido, já que vale muito, e não dá para invocar um servo fora das masmorras. Kai pensa se deve vender o item, mas quando vai às masmorras naquele dia, decide ficar com ele, pois quer se tornar um dos aventureiros mais fortes que alguém já viu. Ele se esconde da câmera e tira a carta antes de chamar Sylph, a Valquíria, para ser sua serva e seguir seu comando. De repente, a carta começa a brilhar e uma luz intensa emana dela, que se transforma numa mulher enorme com asas de penas nas costas e... bem, bolas de basquete na frente. Ela parece estar em uma forma etérea enquanto agarra Kai e desaparece imediatamente. Kai fica confuso com o que está acontecendo, quando de repente ele se vira e vê uma pequena Loli de armadura parada ao lado dele. Ele pergunta quem ela é, pensando se alguma criança se perdeu ali, mas a Loli responde que é a Valquíria Sylph, que será sua serva a partir de agora.
Imediatamente, todas as suas esperanças de se tornar um aventureiro forte se estilhaçam enquanto ele cai no chão. Arrependido de não ter vendido a carta, ele decide se recompor, levanta e diz a ela que precisam caçar alguns slimes. Ela imediatamente afirma que consegue sentir alguns por perto, então Kai decide testar a intuição dela e pede para ela o guiar. Sylphie localiza o slime facilmente, então Kai pergunta se ela pode matá-lo para ele, e ela imediatamente concorda antes de sair a céu aberto. Kai não esperava muito de uma garotinha tão pequena, mas, para sua surpresa, Sylphie conjura um ataque de raio tão devastador que por um momento Kai pensou que Kai caminha até ela perguntando se está tudo bem, mas ela começa a corar e afirma que está com fome e quer comer algo. Kai a olha e lembra que os servos comem monocores, então ele a alimenta com o monocore do slime, e ela o agradece antes de afirmar que ele pergunta se ela recuperou a força, ao que ela balança a cabeça antes de sair. Mas Kai a para e pergunta se ela só consegue detectar slimes. Sylphie imediatamente afirma que pode detectar todos os monstros, e não apenas slimes, mas depois de cada batalha ela sente fome e precisa comer um mana core. Kai faz as contas e percebe que será inútil desse jeito, pois não vão ganhar nada caçando slimes. Ele bolou um plano e diz a Sylphie para rastrear os slimes para ele. Depois disso, ele usa suas garrafas de spray para matá-los um após o outro. Essa parece ser a melhor forma de operar, já que encontrar slimes é uma tarefa em si, mas assim, ele pode economizar tempo indo direto aos alvos e neutralizando-os com seus sprays inseticidas baratos. Depois de matar um monte deles, ele acaba subindo para o nível 4 e ganha uma nova habilidade passiva chamada Matador de Slimes, que lhe dá 50% de aumento nas estatísticas ao lutar contra slimes. Ele parece decepcionado com sua nova habilidade, mas Sylphie levanta o ânimo dele, afirmando que conseguir uma habilidade já é uma conquista em si. Ele a olha e sorri, agradecendo pela ajuda e dizendo que vai voltar para casa agora, pois está ficando tarde. Sylphie o olha e pergunta se ele a invocará novamente em breve, e ele promete invocá-la o mais rápido possível, após o que a recolhe de volta para sua carta de servo. Ele começa a voltar e para na recepção para vender os manacores, o que choca Hitsu, que afirma que ele bateu o recorde diário de extermínio de slimes por uma grande margem, e pergunta como ele fez isso. Kai mente e diz a ela que apenas teve sorte e pega sua recompensa de 15.000 ienes antes de ir para casa. Mais tarde à noite, ele pensa em ir para o segundo nível da masmorra, pois, embora goblins sejam assustadores, ele acredita que Sylphie é muito mais forte, e com ela ele pode derrotá-los. Naquela noite ele sonha com uma memória de infância, onde estava sentado em frente à TV com Katsu, enquanto o repórter entrevistava o pai de Katsu, que era um aventureiro famoso, e essa entrevista enche Kai de um sentimento de admiração, fazendo-o decidir seguir os mesmos passos e se tornar Na manhã seguinte, ele acorda com uma nova convicção e confiança, enquanto segue para o segundo andar ao lado de Sylphie e da nova espada e escudo que comprou com seu dinheiro. Ele decide que continuará limpando todas as masmorras em seu caminho para se tornar o aventureiro mais famoso do mundo. Eles entram na caverna e caminham por um tempo, quando Sylphie percebe que algo está errado e pergunta a Kai. Como ele está muito pálido e tremendo muito, Kai parece aterrorizado com esta caverna, mas mente para Sylphie que está apenas muito animado, mas no momento em que Sylphie lhe diz que consegue sentir um goblin por perto, ele imediatamente... Sylphie fica confusa e pergunta o que diabos ele está fazendo, mas Kai mente na cara dela, alegando que tem um trabalho urgente em casa. Ele de repente se lembra do pai de Katsu na entrevista de TV e para, pois decide que não pode esquecer seus sonhos tão facilmente e pega sua espada de madeira antes de dizer a Sylphie para liderar o caminho. Eles logo encontram o Goblin dormindo atrás de uma rocha gigante, mas Kai está muito assustado para fazer qualquer coisa. Então ele pergunta se Sylphie poderia matá-lo. Ela imediatamente concorda e sai para entoar seu feitiço enquanto o Goblin acorda pronto para lutar. Mas eles são interrompidos por Kai, que pula no meio com sua espada e diz a Sylphie que mudou de ideia, mas pede para ela ficar pronta para ajudá-lo. Ele corre em direção ao Goblin, mas erra o golpe de espada enquanto o Goblin recua. Dessa vez, o Goblin ataca e tenta derrubar Kai no chão, mas ele bloqueia o golpe com seu escudo no último momento. Eles lutam por um tempo, mas Kai lentamente ganha terreno e empurra o Goblin para longe, fazendo-o cair. Kai imediatamente tenta tirar vantagem disso e avança com sua espada. Mas mesmo desta vez, seu golpe de espada é bloqueado pelo Goblin, que a agarra. Kai cai para trás sem defesas, mas lembra que ainda tem os sprays, então ele rapidamente os tira e borrifa nos olhos do monstro. O Goblin fica cego com isso, o que dá a Kai a chance de desferir o golpe final. Mas ao pegar a espada e correr em direção ao Goblin, ele acaba tropeçando numa pedra e cai no chão, acidentalmente o esfaqueando no peito, matando a criatura imediatamente.
Sylphie parece muito feliz enquanto o parabeniza, mas ele ainda está muito assustado enquanto pega o cristal de mana, feliz por estar vivo. De repente, um brilho dourado emana dele e ele percebe que subiu de nível nova. Ele verifica as estatísticas mais uma vez e descobre que ganhou uma nova habilidade chamada Matador de Goblins. Ele novamente tem sentimentos mistos sobre uma habilidade nova tão meia boca, mas decide que a habilidade é habilidade e segue em frente. Eles vão mais fundo na caverna onde outro Goblin os ataca, mas Sylphie usa sua barreira defensiva para bloquear os ataques completamente, enquanto Kai cronometra seu golpe de espada perfeitamente para matar o monstro. Kai então mata seu terceiro Goblin usando a garrafa de spray novamente para cegar o monstro antes de matá-lo, enquanto Sylphie o arrasta mais uma vez para um novo inimigo. Kai mata este Goblin também com um golpe de espada na cabeça, e no processo acaba subindo para o nível 6. Eles começam a andar novamente e Kai pergunta se ela sabe algo sobre essas masmorras, mas Sylphie responde que não tem ideia, e tudo o que sabe é que seu único propósito é ajudar. Eles avançam mais pra dentro, onde encontram seu último Goblin do dia, que ataca Kai, enquanto Sylphie usa sua magia de raio para destruir a criatura. Kai a alimenta com o núcleo de mana antes de sair. Ele entrega os cristais de mana para Hitsu, mente novamente que foi simplesmente sorte e volta para casa, onde seu corpo finalmente fica tão dolorido que ele não consegue se mover da cama. Na manhã seguinte, ele se arrasta para ir à escola ao lado de Katsu, que imediatamente percebe que ele deve ter ido às masmorras, mas ele recusa e afirma que estava apenas fazendo musculação na academia, e é por isso que está dolorido. Katsu decide deixar pra lá e começa a andar novamente. Depois de chegarem à sala de aula, Kai acaba contando a Shinji e Hayato sobre suas novas aventuras nas masmorras de nível 2, e também que matou 4 Goblins. Eles ficam surpresos ao ouvir isso, e estão tendo dificuldade em acreditar que Kai está falando a verdade. Mas ele promete que não está mentindo, e afirma que vai ir ainda mais fundo hoje. Depois da escola, ele volta às masmorras, guiado por Sylphie, e começa a explorar as partes distantes da caverna, onde conseguiram matar Goblins novamente. Sylphie bloqueava os ataques enquanto Kai desferia o golpe final, e às vezes, quando Kai ficava muito cansado, Sylphie terminava o monstro com sua magia de raio. Após essa expedição, ele novamente dormiu como uma pedra à noite, e no dia seguinte, atualizou para uma vara de metal que causava muito mais dano aos Goblins. Mas por causa da exaustão, ele acabou dormindo até na sala de aula. Isso não o impediu de suas aventuras, no entanto, pois sem falta, ele ia às masmorras dia após dia, matando Goblins por todos os meios necessários até atingir o nível 10, que foi um grande marco. Desta vez ele ganhou uma habilidade especial chamada Amor Divino, que impulsionava o crescimento de suas estatísticas a cada nível. O impulso dependia diretamente da quantidade de amor e carinho que uma deusa divina lhe mostrava. Então, ele imediatamente decide confessar o quão feliz ele está por poder ir em aventuras com alguém tão legal quanto Sylphie. A pobre Loli não entende o quão manipulador e psicopata esse cara é, e felizmente o agradece por estar com ele, pois ela adora trabalhar ao lado dele. Depois disso, o próximo monstro que eles veem acaba sendo um esqueleto brilhante, que eles nunca haviam enfrentado antes. Kai diz a ela para ficar alerta, e ela imediatamente desdobra sua barreira mágica enquanto os esqueletos correm para atacá-los. Ele colide contra a barreira e começa a tentar romper, mas antes que pudesse fazer isso, Kai... Infelizmente seu ataque não faz nada, pois suas armas são muito fracas para este monstro raro. Então ele pede a Sylphie para lidar com isso, que imediatamente entoa seu feitiço e atira um raio nele. Mas desta vez, o monocore que cai acaba sendo de cor vermelho brilhante. Ele se pergunta se poderia ser raro, mas decide alimentá-lo a Sylphie de qualquer forma, que afirma que era mais saboroso que o normal. Mais tarde naquele dia, quando ele vai até Hitsu com o saque do dia, ele pergunta sobre o Mana Core derrubado pelo esqueleto brilhante, e ela responde que é uma queda bem rara e pode facilmente render mais de 2 milhões de ienes. Kai fica arrasado ao saber que poderia ter sido um milionário, mas Sylphie acabou comendo o dinheiro dele. Hitsu diz para ele não se preocupar, no entanto, pois se ele o encontrou uma vez, há boas chances de que ele o encontre novamente. Naquela noite, ele se pergunta sobre o dinheiro perdido, mas decide que não importa, pois ele ainda subiu muitos níveis. Isso faz se perguntar se ele pode passar para o terceiro andar agora, mas ele sabe que no terceiro andar, os inimigos aparecem em grupo. Tendo isso em mente, no dia seguinte ele diz a Sylphie que por um tempo ele quer que ela apenas observe e não faça mais nada. Ela fica assustada pensando que fez algo errado e pede desculpas. Mas Kai afirma que quer ir para o terceiro andar, mas tem medo de acabar dependendo demais dela para salvá-lo. Então ele quer ficar mais forte primeiro. Sylphie parece aliviada ao ouvir isso e lhe deseja boa sorte, quando de repente um Goblin aparece por trás de uma... Kai, confiante, diz a Sylphie para observar de trás enquanto ele lida com isso. Mas o plano dá errado e ele acaba se machucando muito feio, forçando-o a comprar poções de Hitsu, o que detona todas as suas economias. Naquela noite, ele pensa em como precisa de muitos monocores para alimentar Sylphie, além de um equipamento melhor. Então ele decide voltar à estaca 0 e entra no primeiro andar novamente para matar o máximo de slimes possível, ganhando habilidades, níveis e núcleos de mana. Depois de vários dias se matando de trabalhar nas masmorras sozinho, ele finalmente consegue coletar núcleos de mana suficientes para se sentir confortável em ir para o terceiro.
Antes que pudessem sair da caverna, porém, Sylphie afirma que consegue sentir um tipo diferente de slime. E a intuição dela parece certeira, pois Kai nota um slime prateado não muito longe. Ele imediatamente entra em ação e avança no slime com sua pistola de spray, mas o slime é mais rápido e desvia. Felizmente, Sylphie estava pronta por perto e usa sua magia de raio para atingir o slime, matando-o imediatamente. Para a surpresa deles, o slime acaba derrubando outra carta de servo, o que é além de sortudo. Kai pega a carta para ver que é uma carta de rank demônio para uma serva chamada Lucy. Ele olha em volta para ver Sylphie, que parecia visivelmente chateada ao ver a carta, pois ele percebe que demônios e deusas não devem se dar bem. Mas mesmo depois disso, ele decide seguir seus próprios desejos, sem nem consultar Sylphie, e invoca a serva demônio ali mesmo. Uma enorme chama vermelha os envolve completamente, de onde emerge uma enorme dama demônio que voa direto através de Kai em sua forma etérea, exatamente como aconteceu com Sylphie. Ele olha para baixo mais uma vez e avista outra Loli, mas desta vez ela tem asas de morcego e chifres na cabeça, percebendo que agora seu grupo será imparável com uma demônio e uma deusa ao seu lado. A Loli o olha e se apresenta como a Viscondessa Demônio Luke. Antes de perguntar a Kai se ele é quem a chamou, Kai pergunta se ela pode se transformar numa mulher adulta, mas ela não pode, o que o decepciona muito, fazendo-o cair de joelhos triste porque ele sempre quis uma mamãe demônio. De qualquer forma, ele se levanta e se apresenta, mas Luke imediatamente começa a provocá-lo, pois ela acha que ele parece muito fraco e pouco confiável. Kai fica completamente chocado com isso, enquanto Sil se esconde atrás dele e com uma voz mansa diz a Luke que ela não deveria falar com o mestre dela assim. Luke diz a ela que todos os demônios têm línguas muito afiadas, então não leve nada do que ela diz muito a sério. Isso faz Sil se sentir melhor enquanto ela se apresenta à pequena demônio. Luke a inspeciona por todos os lados, imediatamente a reconhecendo como uma serva de classe deusa. Imediatamente depois, ela se vira para Kai e pede comida, pois está com fome. Kai diz a ela que ela nem fez nada ainda. Como pode estar com fome? Mas nesse instante, Sil sente um slime por perto e os informa sobre isso. Eles se escondem atrás de uma rocha para verificar se é um slime normal, mas Luke não tem cautela enquanto sai descaradamente e invoca um tridente na mão. Ela então cria uma bola de fogo e atira no slime, o que causa uma enorme explosão enquanto Sil e Kai assistem maravilhados. Kai se aproxima e a alimenta com o cristal de mana, mas ela logo pede mais um. Kai diz que não tem outro, o que deixa a Luke bem irritada, pois ela afirma que não suporta gente mão de... Kai pede para ela mostrar outra habilidade e promete um cristal de mana em troca. Ela suspira, mas logo vê um Goblin correndo em sua direção, então usa sua magia de decomposição, que o destrói por completo, fazendo-o apodrecer na hora e cair no chão com um som asqueroso, deixando Sil e Kai com o estômago embrulhado. Kai a alimenta com mais um cristal, que ela adora de verdade, e imediatamente já quer ir ainda mais fundo para caçar mais monstros. Kai a para e pergunta se ela sabe algo sobre essas masmorras, mas ela responde que não tem a menor ideia de nada neste. Ele explica que no terceiro nível, os monstros já começam a atacar em grupos, e para lidar com isso, eles precisam de equipamentos melhores. Ela não parece se importar muito, e ainda quer ir mais fundo, mas Kai diz que eles só irão para esse nível no dia seguinte. Ela ainda não parece muito animada em esperar até o dia seguinte, mas de alguma forma Kai e Sil conseguem convencê-la, e ela concorda em não se aventurar mais fundo na caverna hoje. Na manhã seguinte, eles entram no terceiro nível das masmorras, o que é bem assustador para o Kai. Mas ele está confiante nas habilidades de seus servos, e também comprou alguns equipamentos novos, tipo uma besta. Sil afirma que a besta é realmente muito bonita, e Kai parece bem satisfeito com ela, pois ele diz que foi uma pechincha, quer dizer, bem cara. De repente, eles ouvem um rosnado e avistam dois cães infernais virando a esquina, procurando por alguma presa. Kai decide dar o primeiro tiro depois de sair da cobertura, mas o dardo erra os monstros e eles imediatamente começam a correr em sua direção em velocidade máxima. Ele tenta recarregar sua besta, mas já é tarde demais, pois os cães estão quase em cima dele. Felizmente, Sil vem em sua defesa e cria uma barreira que bloqueia o ataque, enquanto Luke sai da cobertura com seu tridente flamejante em mãos e dispara uma explosão de fogo nos cães, fazendo-os explodirem. Depois disso, Kai a alimenta com um cristal de mana. Enquanto ela pede outro, Kai diz pra ela esperar, pois não pode dar todos os cristais de mana. Então eles começam a se aventurar mais fundo na caverna. Logo eles se deparam com javalis demoníacos correndo em sua direção em velocidade máxima, mas Luke está pronta como sempre, e com um único movimento de seu tridente, ela explode os javalis por completo. Infelizmente, um dos javalis acaba desviando do ataque e sai correndo do fogo em velocidade máxima. Luke se prepara para desferir outro ataque, mas Kai diz a ela que ele vai cuidar disso e então mira. Desta vez, quando ele atira, o dardo realmente acerta o alvo e cega o javali em um dos olhos, mas isso não é nem de longe o suficiente para derrotar o javali demoníaco, que fica ainda mais furioso e corre na direção de Kai para se vingar. Kai tenta recarregar sua besta, mas acaba tropeçando e caindo no chão. Mas antes que o javali pudesse atacá-lo, ele consegue disparar outro tiro, que acerta o javali bem na cabeça, matando-o imediatamente a poucos centímetros do Kai.
Sil elogia pela primeira morte neste andar e pelo fato de ter subido para o nível 11 agora, enquanto Luke tira sarro dele por ter caído e depois pede mais cristais de mana. Depois de sair das masmorras por hoje, ele começa a caminhar para fora, quando ouve algumas garotas conversando sobre como elas alcançaram masmorras de nível 6 porque formaram um grupo em vez de irem sozinhas. Isso o faz se perguntar no dia seguinte na escola se ele também cresceria muito mais rápido se tivesse um grupo. Naquele dia, ele vai para as masmorras, e como de costume, Luke está a todo vapor, usando sua explosão de fogo para demolir qualquer monstro que apareça em seu caminho, enquanto desta vez até Sil mostra sua magia de raio para atordoar o javali demoníaco até a morte. Luke não quer que ninguém a supere, então ela imediatamente usa seu feitiço de decomposição para matar mais 2 monstros rato, o que deixa o estômago de Sil e Kai bem embrulhado. Mas eles pegam sua parte dos cristais de mana, enquanto Luke pede mais comida, como já era de se esperar. Eles continuam matando ainda mais monstros, e depois disso recebem suas recompensas de núcleos de mana. Mas Kai percebe que a Sil parece um pouco estranha. Ele pergunta se está tudo bem, mas ela imediatamente muda de assunto, afirmando que viu mais alguns cães infernais por perto. Naquela noite, depois que Kai voltou para casa, ele se pergunta se a Sil está o evitando por algum motivo, quando lhe vem à mente o pensamento de que talvez, por Sil ser uma deusa e Luke um demônio, elas não sejam compatíveis. E ele se pergunta o que fará se as duas chegarem às vias de fato e decidirem usar suas habilidades divinas uma contra a outra. Isso realmente o assusta pra caramba, e ele não consegue dormir naquela noite, doente de tanta preocupação. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para a escola, Katsu o encontra e pergunta se ele conseguiu dormir alguma coisa na noite passada. Ela diz a ele que se ele estiver preocupado com alguma coisa, talvez ela possa ajudá-lo. Isso realmente toca o coração dele, e ele decide usar seus amigos como bode expiatório e afirma que o Shinji tem 2 amigas. Uma delas é muito doce e legal, e a outra é um pouco mais durona. Elas não parecem se dar muito bem, e ele está preocupado que elas acabem brigando. Katsu parece confusa, mas pergunta se as garotas disseram a ele que não gostam uma da outra, e se não, ela sugere que ele pergunte a elas diretamente. É isso que Kai decide fazer naquele dia, pois ele só invoca a Sil nas cavernas, que olha em volta e pergunta onde está Luke. Kai diz a ela que não a invocou, pois queria ter uma conversa particular a sós com ela. Sil parece um pouco constrangida, mas pergunta do que se trata. Então Kai decide ir direto ao ponto e pergunta se ela não gosta da Luke. Surpreendentemente, Sil diz a ele que não é o caso, pois ela a achou um pouco intimidadora no começo, sim. Mas quando a Luke disse pra ela não levar as palavras dela a sério, ela acabou virando amiga dela, e agora ela realmente gosta muito dela. Kai se aproxima dela e pergunta se alguma coisa a está incomodando. Ela balança a cabeça, afirmando que nada a está incomodando, mas Kai persiste dizendo que ela parece sim incomodada com algo e fala que ela é muito importante pra ele. Isso deixa a Sil um pouco emocionada. E ela diz a ele que ultimamente ele tem tratado a Luke muito mais carinhosamente do que ela, e ela quer ser tratada da mesma forma. Kai não acha que as tem tratado de forma diferente, mas Sil afirma que ele é muito legal com a Luke, sempre conversa bastante e até dá a ela cristais de mana extras. Ela afirma que antes da Luke chegar, ele costumava conversar muito com ela, mas hoje em dia ele fala mais com a Luke, e não. Kai percebe seu erro e promete tratá-la igualmente e conversar mais com ela. Mais tarde ele prova ser um homem de palavra, pois dá a Luke e Sil o dobro de cristais de mana, e até elogia a Sil por seu raciocínio rápido que salvou a vida dele. Desta vez, a Luke o repreende, afirmando que ele não a elogiou dessa forma, então ele acaba elogiando-a pelo feitiço poderoso que ela usou para matar os monstros. Eles logo avançam e a Sil consegue matar mais alguns monstros infernais, o que a faz ganhar um nível. Tanto Kai quanto Luke a parabenizam, e Kai decide testar sua nova força. Eles vão mais fundo na caverna, onde encontram 3 cães infernais à distância. Sil imediatamente sai e usa seu feitiço de raio para demolir completamente os 3 cães de uma vez. Mas enquanto eles estavam celebrando, Kai sente algo e diz pra Sil levantar o escudo dela. Imediatamente um javali monstro sai da poeira e começa a atacar o escudo. Mas o escudo de nível 2 é resistente demais para ele. Enquanto isso, a Luke pega seu tridente para terminar o trabalho, mas Kai diz a ela que ele quer lidar com isso, e ele atira no javali bem na cabeça, matando-o imediatamente. Depois disso, ele alimenta a Sil com os núcleos de mana, cujo apetite cresceu, e por causa disso ele mal consegue vender quaisquer núcleos. Ele decide voltar para as masmorras de nível 1 para coletar alguns núcleos com seu spray, o que surpreende a Hitsa quando ele vai vendê-los. Ela diz a ele que, segundo ela, ele já pode subir para as masmorras de nível 4 agora, o que deixa o Kai bem surpreso. Naquela noite, ele verifica a internet em busca de equipamentos melhores, mas tudo é caro demais para ele. Então ele decide voltar para as masmorras no dia seguinte. Enquanto caminhava pelas cavernas de nível 1, ele de repente avista um slime raro mais uma vez e diz às duas subordinadas para não o deixarem escapar. Tanto Luke quanto Sil cercam o monstro antes de usar seus feitiços juntas, obliterando completamente qualquer sinal da existência do slime. Desta vez, o slime acabou deixando cair um cristal mágico. Kai o pega feliz da vida e decide usá-lo, então o joga no chão e imediatamente acaba ganhando uma nova habilidade mágica chamada Golpe de Água. Ele decide ir e experimentar isso nas masmorras de nível 3, onde encontra uma matilha de cães.
Ele diz pra Sil criar uma barreira enquanto a Luke fica pronta para matar o monstro, caso ele sobreviva ao ataque do Kai. O cão avista o grupo e imediatamente começa a avançar contra eles. Então Kai se mantém firme e dispara uma explosão de água nele. Para sua surpresa absoluta, a bola de água nem sequer arranha o cão, que sacode a água e avança contra eles novamente. Mas, felizmente, a Luke resolve a situação com sua magia de fogo. Sil tenta animar o Kai, dizendo a ele que usar magia já é uma grande conquista por si só. Mas Kai não parece muito animado com seu poder e decide voltar para casa para pensar em como ele pode usar melhor sua magia recém-descoberta para derrotar os monstros. No dia seguinte, Kai vai à masmorra novamente para praticar seu feitiço. Ele primeiro atira uma bola d'água na parede em um ritmo bem lento e ela não faz nada além de molhar a parede. Kai já está exausto por usar o feitiço apenas uma vez, mas ele continua praticando. Na segunda vez, ele atira a bola d'água o mais rápido que consegue. Ele e Sil ficam felizes com a conquista, mas a Luke não se impressiona nem um pouco. Ao usar apenas 2 bolas d'água, Kai perde toda a sua energia e desaba no chão. Ele logo volta para casa e adormece assim que se deita na cama. Em seu sono, Kai tem um sonho de sua infância onde ele está assistindo ao pai da Katsu na TV, e como isso o fez sonhar em se tornar um aventureiro assim como ele. Motivado por seu sonho, ele vai à masmorra no dia seguinte e começa a praticar golpes de bola d'água novamente. Ele ficou notavelmente mais rápido hoje, e atira muitas bolas d'água nas paredes da masmorra antes de finalmente ficar sem. Ele faz um pequeno descanso, mas assim que recupera sua energia, ele volta a treinar. Desta vez, ele tenta manipular a forma da bola d'água e a transforma em um cubo. Animado com seu sucesso, Kai continua experimentando e dando diferentes formas à bola d'água, mas ele logo se cansa e cai de costas. Enquanto ele está saindo da masmorra sem prestar atenção, ele tropeça e cai nos braços de uma aventureira. Ele imediatamente se recompõe e pede desculpas, mas a aventureira mamãe pergunta a ele se ele está bem. Kai diz que está perfeitamente bem e se despede com isso, mas a mamãe fica preocupada com ele porque ele não parece nada bem. Seus colegas de equipe, no entanto, ficam bastante animados ao ver que existem pessoas que trabalham tão duro, e eles seguem para dentro da masmorra. Mais tarde, o Kai dorme na aula, e quando o professor o acorda, ele diz em voz alta que vai dar o seu melhor no treino hoje, fazendo a turma inteira cair na gargalhada. Durante o intervalo, seus amigos se aproximam dele e perguntam o que ele estava dizendo sobre o treino mais cedo. Kai diz a eles que está praticando uma habilidade vital para o seu sucesso na masmorra. Mas bem nessa hora, a Katsu chega. Ela pergunta se ele está treinando para entrar na masmorra, mas Kai distorce suas palavras e diz que estava falando sobre treino de dança. Katsu fica aliviada ao saber disso, e apenas pede para o Kai não exagerar. Ela pede para ele mostrar sua performance de dança um dia, e então deixa os meninos sozinhos. No dia seguinte, Kai vai à masmorra novamente e usa sua bola d'água em combate real. Ele atira em um Goblin com ela, mas em vez de estourar como de costume, a bola d'água permanece firme em sua forma e bloqueia todos os orifícios respiratórios do Goblin, sufocando-o até a morte. Tanto Sil quanto Luke o elogiam, mas então Kai percebe que não está mais ganhando nenhuma experiência dos monstros do terceiro andar, o que significa que é hora de eles descerem para o quarto andar. Kai pensa que já que está indo para o quarto andar, ele precisa de um bom equipamento e decide comprar algo que estava em sua lista de desejos há muito tempo. No dia seguinte, ele aparece usando um macacão justo, e enquanto a Sil diz que fica bom nele, a Luke estraçalha o orgulho dele, dizendo que ele parece um bobão. Kai diz a ela que o traje é caro e de alta tecnologia, porque é feito de nanotubos de carbono que o protege da maior parte dos danos, sendo fino e leve ao mesmo tempo. Ele diz que o macacão tem uma excelente proteção contra flechas e outros tipos de danos perfurantes. Junto com isso, ele tem uma pulseira que amplifica a saída de magia, que tornará até mesmo seus feitiços fracos um pouco mais poderosos. No entanto, ele não a experimentou porque não havia uma opção para isso. Kai começa a mostrar outros itens que comprou, tipo uma poção, mas a Luke arrasta a Sil para longe porque ela está ficando entediada com a exibição do Kai. Eles finalmente seguem para o quarto andar, onde a Sil detecta um monstro grande e assustador vindo em sua direção, antes que o Kai possa sequer verificar a enciclopédia de monstros para ver o que ele vai enfrentar ali. Uma barata gigante aparece, e as duas garotas entram em pânico e se agarram uma na outra. Elas disparam feitiços mágicos constantemente contra o monstro barata enquanto correm pela masmorra, e o Kai corre atrás delas porque ele está morrendo de medo de ser deixado sozinho. Sil e Luke estão descansando depois de se esforçarem e quase atacam o Kai, que vem correndo em direção a elas. Sil corre para abraçar o Kai, dizendo a ele que estava com medo, mas a Luke ainda está fazendo seu papel de tsundere e dizendo que não tinha medo daqueles insetos insignificantes. Sil então pede desculpas ao Kai por tê-lo abandonado e fugido, e implora para ele dar uma bronca nela. Ele responde que não está bravo porque elas limparam o quarto andar em tempo recorde por causa da fúria delas, e ele coletou os núcleos de mana de todos os monstros derrotados. A Luke diz que não vai comer aqueles cristais nojentos obtidos de insetos, mas ela está faminta demais para recusá-los. Os cristais têm um gosto tão horrível quanto as garotas estavam esperando, e então Kai diz que já que eles têm tempo, deveriam explorar um pouco o quinto andar. Sil sente um monstro de areia e um monstro de lama por perto, e Kai mira neles com sua besta.
Sua primeira flecha erra e a segunda atravessa um monstro de areia que imediatamente o ataca. Kai grita o nome da Sil e ela prontamente ergue uma barreira para protegê-lo. Kai acredita que os dois monstros são imunes a ataques físicos, então ele se vira para Luke pedindo ajuda, e ela os aniquila com seu ataque de fogo. Kai pergunta a ela se ela precisa reabastecer sua mana com os cristais, mas nem a Luke nem a Sil querem comer aquela coisa nojenta. Eles continuam explorando o 5º andar, mas não parece haver mais monstros por perto. Bem nessa hora, a Sil avista um ponto estranho em uma parede, mas o Kai não consegue encontrar nada de especial naquilo. Sil decide abrir um buraco na parede usando seu ataque de raio, e surpreendentemente isso os leva a uma passagem secreta. Eles começam a entrar e Kai aconselha as garotas a tomarem cuidado para não pisarem em nenhuma armadilha. Mas, assim que ele estava dizendo isso, a Luke diz a ele que já é tarde demais para o aviso. Ela está presa em um gatilho de armadilha e uma flecha é disparada como resultado. No entanto, em vez de ir em direção a Luke, ela atinge o Kai e ele rola no chão, contorcendo-se de dor. Seus servos estão preocupados com ele, mas Kai volta ao normal em poucos minutos. Como seu macacão o protegeu de qualquer dano sério, eles continuam andando, mas a Luke pisa em mais uma armadilha. Kai recua para evitar a flecha desta vez, mas acaba levando um choque elétrico no lugar. No entanto, ele está completamente bem depois do choque e até se sente um pouco energizado. A Luke diz para ele parar de fazê-la se preocupar, mas quando Kai pergunta se ela estava preocupada com ele, ela volta ao seu modo tsundere. Logo, eles chegam a um portão enorme com uma pintura, e a Sil consegue sentir uma presença avassaladora do outro lado. Kai decide ir para casa, mas as duas garotas não vão deixá-lo fazer isso. Ele tenta abrir o portão, mas ele não se mexe, então a Sil simplesmente o explode com seu ataque de raio. E Kai sinceramente espera não ser acusado de destruição de propriedade da masmorra. Enfim, eles seguem para dentro e enfrentam dois monstros chefes. Um é um ogro vermelho e o outro um slime gigante. Kai não vai recuar depois de terem chegado até aqui e manda as meninas derrubarem o ogro vermelho primeiro. Elas disparam seus ataques de raio e fogo no ogro, mas ele está praticamente ileso, imune a dano de habilidade. De repente, ele avança contra elas, mas a barreira da Sil bloqueia o ataque. Kai pede pra Luke cuidar do slime, e tenta acertar o ogro vermelho com a besta. Cada flecha que ele dispara no ogro reduz bastante a vida dele, mas aí ele fica sem flechas. O ogro enfurecido começa a destruir a barreira, e por outro lado, Luke também está tendo dificuldade sozinho com o slime gigante. No último esforço, Kai decide confiar na sua bola d'água. Ele manifesta uma bola d'água, mas ela congela por causa do efeito da pulseira. Ele atira a bola de gelo no ogro vermelho e diminui sua defesa, mas então percebe que logo ficará sem mana. Então Kai manipula a forma de suas bolas de gelo, transformando-as em afiados pingentes que causam muito mais dano ao ogro vermelho. Com os últimos 3 tiros que lhe restavam, Kai consegue derrubar o ogro vermelho, e agora só resta o slime. O slime está prestes a atingir Luke. Kai a defende com seu escudo, segura o slime e pede para Sil preparar seu ataque de lança divina. Seu escudo e equipamentos começam a derreter, mas então Sil avança contra o slime com sua lança divina e o perfura. No entanto, nem isso causa muito dano ao monstro. Kai quer desistir, mas lembrando-se de seu herói, ele avança, desviando dos ataques do slime, e usa seu bom e velho spray de insetos. Porque, mesmo gigante, o monstro ainda é A vida do slime diminui constantemente, e Sil protege Kai usando sua barreira mágica. Depois que Kai esgota as 2 primeiras garrafas, ele tira 2 sprays de insetos extra fortes da sua mochila e despeja tudo no slime. Beth finalmente chega a 0 de EP e morre. As garotas abraçam Kai felizes, mas machucam seu ombro ferido no processo, que ele conserta bebendo a poção. Luke também sobe de nível logo depois, e então Kai verifica suas estatísticas e descobre que ele também subiu muito de nível. Ele rapidamente começa a coletar os núcleos de mana e encontra o núcleo vermelho do ogro, que certamente renderá um bom preço. Ao tentar procurar o núcleo do slime, ele encontra uma espada mágica de grau raro, que parece mais uma faca de bife do que uma espada mágica. Mais tarde, Kai leva o núcleo de mana do ogro vermelho para Hitsa, que fica curiosa sobre onde ele o encontrou. Ele conta a ela a história de ter achado uma masmorra escondida no 5º andar e derrotado o chefe de lá. Hitsa diz a ele que eles irão verificar a masmorra imediatamente, e então diz a Kai que o núcleo de mana vermelho vale muito dinheiro. Ele fica feliz em ouvir isso, e então Hitsa lhe dá outra boa notícia, pedindo para ele participar do evento na próxima semana, onde eles tentarão limpar o 7º andar em grupo. Na semana seguinte, ele vai ao evento, onde encontra as 3 garotas do outro dia. A líder delas se apresenta como Eiri, a garota gato rosa é Miku, e a última é Hikari. Kai também se apresenta e se pergunta se eles serão membros do mesmo grupo. Logo eles se juntam à fila de todos os participantes que estão indo para o 7º andar. Kai é pareado com Airi e seu grupo, e eles dão as mãos enquanto se preparam para serem teleportados para o 7º andar. Um círculo mágico aparece sob seus pés e eles instantaneamente chegam ao 7º andar.
Kai diz às garotas que estava muito nervoso agora, porque é apenas a segunda vez que usa o portão de transferência, que ele usou para retornar à superfície da última vez. Enquanto continuam avançando, as garotas o informam que também é a primeira vez delas. Um funcionário da Associação de Aventureiros os aponta para a direção que devem seguir, e eles encontram uma loja de conveniência para os caçadores bem na frente deles. Kai compra um monte de coisas, e enquanto guarda tudo na mochila, pergunta às garotas se elas não precisam comprar nada. Airi mostra a ele uma pequena bolsa que está carregando, e Kai a reconhece como uma bolsa mágica que custa o mesmo que um apartamento de luxo em São Paulo. As garotas dizem a ele que seus pais compraram as bolsas mágicas para elas, e Kai percebe que elas vêm de famílias ricas. Com isso, elas estão prontas para entrar no 7º andar, onde os principais monstros que podem encontrar são golems. De repente, eles veem algumas pessoas se aproximando e quando chegam perto, descobrem que são um grupo de pessoas que mantêm a masmorra e a conservam impecável. Depois disso, Kai revela que está no nível 16 e pergunta a Eri sobre o nível dela. Ela diz que está no nível 18, e Hikari e Miku estão ambas no nível 15, mas Hikari tem muita mana porque é uma usuária de magia. Nesse momento, eles ouvem algumas pedras caindo. E ao se virarem, vem um monte de pedras flutuantes se juntarem para formar um golem. Eri imediatamente assume o comando e ataca o golem com sua lança. Após alguns golpes, ela consegue derrotá-lo. E Kai fica impressionado que ela nem precisou de apoio. Nesse momento, um golem de bronze aparece e é a vez de Hikari brilhar. Ela usa um feitiço chamado Onda Terrestre que imobiliza o golem. Em seguida, Miku invoca seu servo, que é uma doninha do elemento vento que corre em direção ao golem e começa a atirá-lo com lâminas de vento. Enquanto o golem está distraído, Hikari usa uma poderosa bola de fogo para derretê-lo, e então Airi o finaliza. Quando Kai se vira para elogiar o poder feminino delas, ele nota um golem de ferro atrás de Hikari e Miku. Ele tenta atirá-lo com sua basta, mas o golem é muito resistente. Miku tenta proteger Hikari, mas Airi se coloca na frente delas e defende o ataque do golem. Ela pula alto e atinge o golem com toda a sua força, mas não consegue causar nenhum dano. E até a bola de fogo de Hikari se mostra inútil. Miku comanda seu servo Snatch para atacar, mas ele também não consegue fazer nada e é nocauteado por uma pedra perdida. Kai pensa que deveria invocar seus servos agora, quando de repente, a espada mágica que ele conseguiu na luta contra o chefe cai do seu bolso. Ele se lembra de como estava pesquisando sobre ela online, e descobriu que a espada mágica Balzard danifica o alvo com base na imaginação do usuário. Kai decide dar uma chance a essa arma antes de chamar Seal e Luke. Ele pede a Hikari para imobilizar o golem usando onda terrestre e então pede a Airi para distraí-lo. Aproveitando essa chance, ele se esgueira por trás do golem e imagina que o está derrotando com um único golpe. Ele apunhala o golem com a espada mágica e consegue derrotá-lo. As garotas ficam impressionadas com sua força, mas ele lhes conta sobre a espada mágica chamada Balzard quando almoçam mais tarde. As garotas acham que ele é muito legal de qualquer jeito. Kai então pergunta a Miku se seu servo Snatch está bem, e ela diz que sim. Ele diz que nunca viu um servo doninha como aquele, e Miku comenta que ele não deve ter visto nenhum servo, porque eles não podem ser capturados por câmeras. Kai percebe que ela está certa, e fica aliviado que a equipe da guilda ainda não tenha visto Luke e Seal. Ele pergunta a Miku se ninguém sabe sobre Snatch além de seus amigos, mas ela revela que seu pai o comprou em um leilão, e então o registraram em uma guilda, então todos sabem sobre ele. Depois disso, Airi pergunta a Kai se ele quer formar um grupo com elas novamente alguma vez, porque todas as garotas estão realmente impressionadas com ele. Elas dizem que o objetivo atual delas é alcançar o 11º andar, onde o segundo portão de transporte está localizado. Kai está incerto sobre se juntar a elas, e afirma que é apenas um explorador comum, adequado apenas para ser um personagem de fundo. As garotas dizem a ele que ser comum e normal é perfeitamente bom, e que elas se sentirão aliviadas se ele estiver ao lado delas. Airi diz que ele não tem mais ninguém para formar um grupo, mas isso lembra Kai de Seal e Luke. Ele explica nervosamente que tem um anjo e um demônio ao seu lado, e as garotas ficam confusas. Kai se pergunta como as garotas reagirão ao vê-lo com dois baixinhos e teme que elas chamem a Polícia Federal. É por isso que ele não pode contar a elas sobre seus dois servos de imediato, e pede um tempo para pensar sobre isso. As garotas entendem que ele tem seus motivos, então dizem para ele levar o tempo que precisar. Na próxima vez que Kai vai à masmorra e invoca Seal e Luke, ele percebe claramente que eles estão chateados com ele. Ele tenta falar sobre se juntar ao grupo de Ares, mas Luke o provoca, perguntando se essa é a primeira coisa que ele quer falar depois de tê-los negligenciado. Até Seal diz que os três são suficientes, e que não precisam de mais ninguém, e Luke concorda também. Kai tenta explicar os detalhes a eles, mas Seal diz que eles terminaram a discussão, e até Luke se recusa a falar mais sobre o assunto. No dia seguinte, Kai vai para a escola com Katsu, que pergunta se ele estava ocupado com a prática de dança neste fim de semana ou se estava malhando. Ele diz nervosamente que foi uma mistura dos dois. E então Katsu diz que se ele estiver livre no próximo sábado, eles deveriam sair juntos. O coração de Kai dispara ao pensar que Katsu está falando de um encontro, mas ela diz que quer que ele a acompanhe para fazer compras. Ele fica feliz com isso também, e aceita de bom grado. Logo, Katsu vê sua amiga e decide se juntar a ela. E bem nesse momento, os amigos de Kai aparecem atrás dele e começam a chamá-lo de pegador.
Eles perguntam como ele se sente ao ser convidado para um encontro por uma garota, e Kai tenta explicar que eles estão apenas saindo para fazer compras. Ele diz que uma garota como Katsu não teria motivos para sair com alguém como ele, e seus amigos suspiram enquanto colocam as mãos em seu ombro. Depois disso, eles perguntam sobre o evento no 7º andar e se ele formou um grupo com alguns velhos parrudos. Kai diz a eles que trabalhou com um grupo de 3 garotas fofas que eram quase iguais a eles. Seus amigos estão com ciúmes agora e decidem que deveriam tentar entrar na masmorra novamente. No sábado seguinte, é hora do encontro prometido, e Kai espera do lado de fora da casa de Katsu para recebê-la. No supermercado, eles encontram um programa de TV onde 2 caçadores estão falando sobre núcleos de monstros, e Kai fica instantaneamente vidrado no programa. Katsu o chama e então pede para ele esquecer seu amor por caçadores só por hoje. Eles caminham juntos, e Katsu parece muito feliz. Ela comenta que faz muito tempo que não saíam assim. E Kai se lembra que eles costumavam sair muito quando eram crianças, e o pai de Katsu os levava para piqueniques e filmes. Ela sugere que eles assistam a um filme às vezes também, e ele concorda feliz. Depois disso, ela experimenta alguns vestidos, e não importa o que ela vista, Kai apenas diz que ela está fofa. Depois disso, eles vão ao jardim, onde Kai não consegue tirar os olhos de Katsu. Ela de repente nota alguns barcos e diz que quer andar em um. Eles entram no barco e enquanto Kai o rema, ele pensa que outras pessoas podem achar que eles estão em um encontro, mas ele afasta o pensamento porque ele se auto-rejeita na frente de Katsu. Ela o vê agindo estranho e então comenta que ele parece ter mudado recentemente. Ela diz que ele parece mais forte agora, e deve ser por causa das sessões de dança e academia. Kai só consegue concordar com ela. Em seguida, eles vão tomar café e decidem experimentar as bebidas um do outro. Kai bebe o café de Katsu sem pensar, mas ela fica um pouco envergonhada ao pensar nisso como um beijo indireto. Mais tarde, eles estão prontos para voltar para casa. Mas quando Katsu vê um homem segurando sua filha, ela se lembra de seu pai e pergunta a Kai se eles podem parar em apenas mais um lugar. Eles vão ao prédio da guilda que fica em cima da masmorra. Kai pergunta a Katsu se ela tem certeza de que quer entrar, e ela diz que seu pai deve estar em algum lugar sob o prédio. Ela fica triste ao dizer a Kai que seu pai prometeu que voltaria para o jantar, mas nunca mais retornou. E agora ela se pergunta por que as pessoas sequer vão para masmorras. Katsu então volta ao tópico do passeio deles e diz que se divertiu. Ela começa a se afastar e Kai fica para trás, ciente de que ela está preocupada com ele. No entanto, ele está determinado a se tornar um herói como o pai de Katsu um dia e provar seu valor a ela. Na próxima vez que Kai entra na masmorra, ele experimenta combinando seus diferentes poderes. Ele reveste sua espada mágica Balzard com uma bola d'água, e embora Luke duvide que funcione, acaba sendo um sucesso. E usando-a, Kai consegue derrotar um golem de pedra com um único golpe. Ele fica encantado e se o aplaude, dizendo a Luke que o mestre deles está ficando mais forte rapidamente. Luke imediatamente responde que deve ser por causa de uma mulher, e Kai fica surpreso. Ele pergunta o que a faz pensar assim, e ela responde que é apenas sua intuição. Vendo-o nervoso por causa de sua culpa, Sil pergunta se o motivo pelo qual ele queria se juntar a um grupo outro dia também era por causa de uma mulher. E Kai não sabe o que dizer. Ele finalmente confessa que um grupo de 3 garotas o convidou para o grupo delas, e Sil fica insegura ao ouvir isso, mas Luke pensa que ele não quer mais desperdiçar núcleos de mana com elas. Ela está prestes a atacá-lo por tratá-las assim, mas quando Kai promete que não vai parar de alimentá-las com núcleos de mana, Luke o perdoa facilmente. Kai diz que não vai se juntar ao grupo, mas Sil de repente diz para ele se juntar. Ela afirma que se seu mestre decidiu se juntar a outro grupo, ela quer apoiá-lo. E até Luke concorda com Sil, desde que ela receba seus núcleos de mana. Sil então pede a Kai para pelo menos revelar o motivo pelo qual ele quer formar um grupo com outra pessoa. Ele responde que quer ficar mais forte lutando ao lado de outros humanos, caso contrário nunca alcançará Sil e Luke. As garotas ficam satisfeitas com seus motivos, e então Kai promete que só fará grupo com a equipe de Ares nos fins de semana, para que ainda possam sair em outros dias. À noite, Kai descobre que conseguir permissão de um anjo e um demônio foi mais fácil do que ligar para uma garota. Ele atende a ligação em pânico, e Katsu diz que só quer conversar um pouco com ele sem motivo. Kai fica feliz em ajudar, mas antes disso, ele pergunta se ela conhece alguma forma de reduzir o nervosismo. Ela pergunta o motivo, e Kai usa seus amigos como bodes expiatórios, dizendo que eles querem ligar para uma garota, mas estão muito nervosos com isso. Katsu começa a contar a história de quando ela estava muito nervosa para tocar piano no palco, e seu pai forçou um sorriso em seu rosto manualmente. Kai diz que vai tentar também, e então Katsu lhe deseja boa noite. Ela desliga a ligação, e Kai se pergunta sobre o que ela queria conversar em primeiro lugar. Ele não pensa muito e liga para Eri, que estava praticando em seu dojo familiar. Ela estava esperando sua ligação e pergunta se ele pensou em se juntar ao grupo delas. Kai diz a ela que só pode se juntar a elas nos fins de semana, e Airi responde que elas só vão para a masmorra nos fins de semana, então está tudo bem. No sábado seguinte, Kai se junta às garotas e entra novamente no 7º andar da masmorra. Um grupo de golems de pedra vem lutar contra eles, e Kai assume a liderança, dizendo a Hikari e Miku para apoiá-lo.
Hikari usa magia terrestre para conter 2 golems, enquanto Miku invoca seu servo Snatch para distrair o terceiro. Aproveitando essa chance, Kai encanta sua espada mágica com uma bola d'água para criar a espada de gelo e derrota um golem com apenas um golpe. Outro golem o ataca nesse momento, mas ele rapidamente desvia do ataque e o finaliza com um golpe também. Por outro lado, o servo de Miku derrotou um golem com suas lâminas de vento, e Eri também derrota um. As garotas ficam curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que sua bola d'água tinha a forma de uma espada. Ele diz que conhece apenas um feitiço de água e que tem experimentado ultimamente. Eri diz que sua lâmina de gelo e a forma como ele as comandou antes foram impressionantes e ela não consegue acreditar que é a primeira vez que ele luta em grupo. Para desviar de mais perguntas, Kai comenta que a Eri também é esplêndida com sua arma, e ela responde que pratica desde a infância. De repente, o estômago de Kai ronca alto, e ele pede às garotas para fazerem uma pausa para o almoço. Para sua surpresa, elas têm um kit de cozinha completo em suas bolsas mágicas e fritam peixe e grelham bife bem no meio da masmorra para o almoço. Quando Kai volta para casa à noite, ele pensa que Airi e suas amigas têm uma riqueza de berço, que ele nunca poderá alcançar. No entanto, o mais importante é que Airi planejou explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e terreno baseado em água, então Kai compra um colete salva-vidas de alta qualidade para ajudá-lo a passar, porque ele não sabe nadar. Logo, eles chegam ao 8º andar. Snatch detecta um monstro em uma poça d'água. Uma salamandra sai da poça e cospe ácido em Kai, derretendo seu caro colete salva-vidas instantaneamente. Ele chora e exige que o monstro reembolse o custo do colete, mas então ele cospe mais ácido nele, e ele só consegue desviar. Nesse momento, Miku o derruba com uma besta que Kai lhe emprestou porque ele não ia mais usá-la. Ele pergunta se ela já praticou antes, mas ela responde que segurou uma besta pela primeira vez na vida, mas conseguiu um tiro na cabeça na primeira tentativa. Logo depois disso, eles encontram mais monstros aquáticos e continuam correndo na maior parte do tempo. Um monstro Lula joga Kai em um lago, e ele se debate porque não sabe nadar, mas Airi diz pra ele parar de ser um molenga porque a água não é nada funda. Enquanto ele lida com seu constrangimento, Hikari já assou a Lula. Em seguida, eles enfrentam alguns monstros atuns voadores que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com sua arma de mana, enquanto as garotas também usam suas armas para diminuir o número de monstros peixe. Kai logo fica sem munição, e ele vê como ele está cortando monstros sem esforço com sua lâmina de cabo longo. Então ele molda sua espada de gelo em uma arma semelhante e começa a derrubar os monstros peixe, mas cada golpe tira uma boa parte de sua mana. As garotas também o notam cortando os monstros com facilidade. Mas assim que Kai termina, ele fica completamente sem mana e desmaia. Quando acorda, ele se encontra no colo de Eri e se levanta assustado. Ele pede desculpas por incomodá-la e a assegura de que está bem. Surpreendentemente, seu MP está cheio, e Eri revela que lhe deu uma poção de mana quando ele estava inconsciente antes. Kai diz que deve ter sido caro, mas ela diz para ele não se importar, porque eles são membros do grupo. Airi então fala sobre a forma como ele lutou antes, e ele responde que se baseou no estilo de luta dela. Antes que possam discutir sobre isso, Snatch avisa a todos sobre um monstro muito poderoso. Todos ficam em guarda, e então um enorme monstro dinossauro sai da água. Kai entra em pânico ao dizer que dinossauros são monstros de alto nível encontrados apenas em andares mais profundos. Kai e as garotas tentam fugir, mas o dino as segue. Por causa de seu peso imenso, o chão desmorona, e a saída delas é bloqueada. Percebendo que não tem mais saída, Kai declara que devem lutar juntos para sobreviver. Ele diz a Miku e Hikari para atacarem o dino à distância, e pede a Eri para atacá-lo enquanto ele tenta desviar sua atenção. A magia terrestre de Hikari e as lâminas de vento de Snatch são ineficazes no dino aquático, e mesmo que Kai consiga esfaqueá-lo com sua lâmina de gelo, o dano é muito pequeno para contê-lo. Enfurecido, o dino o ataca e Kai foge, criando a chance perfeita para Ariadne desferir um golpe final. Ela pula na cabeça do dino e o apunhala com sua lança, mas isso não é suficiente. O monstro balança o pescoço violentamente e a joga para longe. Enquanto Kai vai verificar Eri, ela murmura que se tornará uma heroína, mas ao tentar alcançar sua arma, ela desmaia. Enquanto Kai a apoia, ele se pergunta se deve invocar Seal e Luke, pois não seria a melhor ideia revelá-las aos outros. No entanto, ao ver o monstro tentando atacar Hikari e Miku, ele percebe que não é hora de hesitar. Ele puxa as cartas de servas e invoca suas garotas. Uma tempestade radiante de energia divina e demoníaca irrompe antes que Seal e Luke façam sua aparição, e todos ficam em êxtase ao presenciar. Até Airi abre os olhos bem a tempo de ver Seal e Luke tomarem forma. Kai se desculpa por chamá-las em cima da hora e pede para derrotarem o monstro Dino. Elas usam seus ataques de raio e fogo, derrubando o monstro Dino. Assim que isso é feito, Seal corre em direção a Kai, perguntando se ele se machucou em algum lugar. Ele responde que está bem, e então Luke se aproxima, dizendo que no fim das contas, o Kai só queria saber de mulher.
De repente, Miku pula em cima da Sil porque nunca tinha visto alguém tão fofa antes. Ela pergunta a Sil se ela é um anjo de verdade, enquanto Hikari agradece a Luke por salvá-las, e também se derrete pela fofa Loli demônio. Luke tenta agir fria como sempre, mas não consegue dizer não ao olhar sincero de Hikari, e concorda em deixá-la se aproximar. Até Eri fica encantada com a fofura delas, mas se contém e pergunta a Kai se essas garotas são suas servas, e ele confirma. Mais tarde, eles saem da masmorra e os pais de Hikari vêm buscar ela e a Miku. Quando estão sozinhos, Kai se lembra do momento em que Eri tentava desesperadamente voltar à luta, mesmo após ser nocauteada, e dizendo que quer ser uma heroína, ele pergunta se podem conversar sobre isso, e descobre que o pai a inspirou a ser uma heroína que enfrenta desafios e salva a todos. Kai pensa que ele e Eri são iguais. Depois disso, ela o convida para um evento de portas abertas em sua universidade no próximo fim de semana. Kai comenta sobre isso com seus amigos, porque Eri vai para uma universidade muito prestigiada. Eles dizem a ela para convidar a Katsu em vez deles, porque ela também está interessada naquela universidade e eles podem chamar de segundo encontro deles. Kai entra em pânico ao ouvir isso, mas Katsu ouve o nome dela. Então ela se aproxima com a amiga e pergunta se estavam falando dela pelas costas. Kai tenta negar, mas seus amigos o empurram para frente, e ele usa a técnica de remoção de nervosismo antes de tentar contar a Katsu sobre o evento de portas abertas. Acontece que Katsu já estava planejando ir para lá, e ela queria que Kai estivesse com ela desde o início. E no fim de semana seguinte, ela usa o vestido que Kai escolheu para ela no encontro anterior para o evento de portas abertas. Se você gostou deste vídeo, com certeza vai amar a história deste Zé Ninguém Rank F que se torna o aventureiro mais forte matando monstros. Kai espera por Katsu na porta dela, enquanto se prepara mentalmente para o encontro não oficial deles. Ela sai da porta, tão fofa como sempre. Eles seguem para o metrô e o nervosismo bate quando ele senta um assento longe dela, em vez de sentar ao lado dela. Após um longo silêncio, ela decide simplesmente dizer a ele e faz um sinal para ele se aproximar, provocando-o por estar tão longe. Ele se levanta sem jeito e se move para o lado dela, e seu cérebro em ebulição começa a se perguntar se ele é desejável para ela e se ela realmente gosta dele, mas ele logo para de viajar na maionese e se lembra que ela está ali apenas para o evento de portas abertas e que eles não estão realmente em um... O interesse dela está apenas em conhecer a nova academia para onde estão indo. Ela o vê agindo estranhamente e interrompe seus pensamentos dizendo o quão animada ela está para ver o novo lugar. E no mesmo instante em que ela fala, duas vozes de meninos sentados em frente a eles entram na conversa e dizem que eles também estão animados para ver a nova academia. Eles finalmente chegam à respeitada universidade e ficam impressionados com sua elegância e beleza. O campus é enorme e sua entrada e todos os seus edifícios foram projetados e construídos pelos melhores arquitetos. Os jardins se estendem por todos os lados e aumentam a aura maravilhosa da escola. Eles caminham pelo jardim para chegar ao ponto de encontro principal do evento e Katsu aponta como as árvores estariam cheias de cerejeiras em flor na próxima primavera. Kai imediatamente começa a sonhar acordado de novo, e imagina o quão fofo e lindo seria estar ali com Katsu e vê-la correr pelo caminho cercado por cerejeiras em flor. Ele começa a verbalizar seus pensamentos e Katsu o tira do devaneio. Eles seguem para a mesa de registro. Quando chegam à frente da fila, Kai é atingido por uma timidez repentina ao ver sua amiga exploradora, Eri, sentada ali. Ela cumprimenta os dois e Katsu fica surpresa ao descobrir que eles já se conhecem. Ela pergunta se Katsu era a namorada dele, o que a faz corar e gaguejar as palavras. A situação embaraçosa finalmente termina, e após o registro, o grupo sai para explorar mais o campus e ver as instalações disponíveis. No entanto, Eri percebe que sentiu alívio quando ele disse que Katsu não era a namorada dele, e se preocupa que possa ter começado a ter sentimentos por Kai. Enquanto isso, seus amigos começam a questioná-lo sobre o relacionamento dele com Eri, e Katsu fica um pouco chateada ao ouvir que eles se conheceram durante as explorações da masmorra. Ela não diz nada contra Eri, mas tenta encerrar a conversa lembrando-o de que ele prometeu não falar ou pensar nas masmorras hoje, já que é só nisso que ele tem se envolvido nos últimos meses. Shinji e Hayato percebem a mudança de humor e o arrastam para uma rápida intervenção. Eles sabem que ele se importa com as duas garotas e estão preocupados que ele acabe estragando tudo se não agir com cautela. Os dois também estão morrendo de inveja de tanta coisa acontecendo na vida dele, e começam a se arrepender da decisão de parar de ir às masmorras. A caminhada pela universidade continua, e o grupo fica impressionado com todas as instalações disponíveis nessa academia de elite. Além disso, eles apreciam quão limpo e bem cuidado é todo o campus. Shinji e Hayato já sabem que nunca terão notas suficientes para frequentar uma universidade tão prestigiada, e Kai também concorda que suas notas não estão à altura para passar. O que significa que ele pode ter que encontrar uma academia diferente e ficar longe de sua melhor amiga. A ideia de deixar Katsu e ficar sozinho o assusta. Então ele decide se esforçar e estudar o máximo possível agora, para que possa elevar suas notas ao nível ideal. Além das notas, seus amigos o lembram que a mensalidade também é muito alta.
Ele está prestes a mencionar sua renda das masmorras, mas se lembra da promessa a Katsu e se contém. Ele muda as palavras e diz que vai se virar trabalhando meio período. O vento e o ambiente criam uma atmosfera calma e relaxante. E Kai fecha os olhos por um momento para aproveitar. Assim que ele abre os olhos, é atingido por outro choque ao ver Miku e Hikari paradas na frente dele, mais alguns lembretes de seu trabalho na masmorra. Ele apresenta seus amigos a elas, e novamente Katsu percebe que ele parece estranhamente próximo das duas garotas. Ela pergunta como eles se conhecem e Kai fica sem palavras, pois não quer quebrar sua promessa mencionando as masmorras novamente. Mas antes que ele tenha chance de responder, elas respondem por ele, e Katsu sorri friamente, pois não gosta de ver tantos amigos que ele fez em suas aventuras na masmorra. Ele encontra o grupo novamente e se oferece para levá-los para almoçar na cafeteria da escola. A comida é deliciosa, e por ser servida em uma universidade, também tinha um preço razoável. Após agradecer a Eri pela generosidade, o grupo ataca a comida e limpa os pratos em pouco tempo. No final da refeição, Katsu se levanta para pegar uma bebida e Kai se oferece para ir junto. Seus amigos mantêm as garotas entretidas com suas imitações dele. Eles então contam sobre suas aventuras anteriores nas masmorras antes de desistirem, enquanto o par retorna com bebidas para todos. Katsu ouviu a conversa do grupo e começou a se perguntar por que todos são tão obcecados por essas masmorras. Enquanto exploram a piscina e outras áreas da escola, Kai e Katsu compartilham um momento fofo enquanto ele se lembra com carinho de todas as vezes que ela esteve lá para ele quando eram crianças. Eri os leva por um lance de escadas para mostrar os campos de futebol. Enquanto descem as escadas, Hikari se sente fraca e seu pé escorrega, fazendo-a começar a cair, mas sem um segundo de hesitação, Kai entra em ação e a pega no colo para salvá-la de se machucar. O grupo fica impressionado com seus reflexos insanos e o elogia, mas Katsu parece um pouco infeliz por ele estar segurando outra garota daquele jeito. Miko se aproxima deles e, provocando, pede para ele colocar Hikari no chão. Mas parecia que ela também estava com um pouco de ciúmes, por sorte. Nesse momento, uma bola de futebol veio em sua direção e estava prestes a atingi-la na cabeça, quando Kai entrou em ação novamente e, em um movimento louco, chutou a bola de volta para o campo sem nem suar. Miko fica em silêncio atordoada, e desta vez é Eri quem parece incomodada com toda a atenção que as outras garotas estavam recebendo. A visita técnica chegou ao fim, mas Eri os leva para uma sala de treinamento. Ela tira sua espada de madeira e se pergunta por que os trouxe ali, já que não faz parte do tour. Ela continua como planejado e exibe suas habilidades avançadas com a espada, movendo-se pela sala em movimentos rápidos e elegantes. Quando ela termina, ela percebe Kai torcendo alto por ela e cora. Ela entende agora que foi a atenção dele que a fez trazê-los aqui. O grupo se despede de Eri, Miku e Hikari após trocarem seus números. No caminho de volta para casa no metrô, todos discutem os acontecimentos do dia. Katsu comenta sobre a universidade incrível e seu plano de buscar admissão lá, mas Shinji e Hayato estão mais focados em discutir as garotas que conheceram hoje e qual era o tipo delas. Katsu fica irritada e Kai decide não participar da conversa para não irritá-la mais. Enquanto caminham para casa juntos sob a luz da rua, ela decide retomar a conversa e pergunta a Kai de qual das garotas que eles conheceram ele mais gostou. Ele evita responder e tenta desviar da pergunta, mas ela parece persistente. Ele está prestes a dizer que é dela que ele gosta, mas guarda isso para outro dia. Sua decisão de não responder a irrita ainda mais. E ela alfineta sobre como ele parecia tão próximo de todas as garotas, já que todas se chamavam pelo primeiro nome. Só depois que ele chega em casa e relaxa no banho que ele percebe que ela pode ter ficado com ciúmes. Isso também o faz pensar em suas servas deusa e demônios, Sil e Luke. Com o ciúme delas, ele também teria que lidar. No dia seguinte, Kai retorna à masmorra e enfrenta os slimes pela primeira vez em muito tempo. Ele derruba alguns slimes usando seu confiável spray de pesticida e coleta seus núcleos para tentar Sil e Luke, que estão realmente bravas com ele por tê-las ignorado ontem. Kai tenta explicar que teve que ir a uma visita escolar ontem, e Luke nem sabe o que é uma escola. Sil entende a situação dele, mas ainda está chateada por ele não ter dado atenção a elas por causa disso. Enquanto Kai promete a elas mais monocores hoje, ele de repente percebe algo brilhando atrás de uma esquina. Ele descobre que é um slime brilhante raro novamente e pede a Sil e Luke para derrubá-lo. Estão bravas, barganhando sobre quantos núcleos de mana Kai deve dar a elas, e ele promete dar a elas 10 núcleos de uma vez para que elas ajam antes que o slime fuja. Ao ouvir sobre 10 núcleos, Luke imediatamente se vira e ataca o slime com seu ataque de fogo, derrotando-o instantaneamente. Depois disso, Kai dá às garotas seus núcleos mágicos e elas finalmente o perdoam. Ele então verifica o item que o slime raro deixou e encontra um par de luvas chamadas Luvas de Força que consomem mana para lançar uma força invisível. Kai tenta descobrir o que exatamente as luvas fazem, mas ninguém consegue ver nada enquanto ele tenta liberar a força. Ele tem uma ideia melhor e a libera na água, e finalmente vê alguns resultados. A força não é boa o suficiente para ser usada como ataque, mas Kai consegue combiná-la com sua lâmina mágica para dividir a água. Nesse momento, a Eri e os outros também chegam lá, e eles imediatamente começam a discutir sobre a visita escolar de ontem.
Kai diz a ele que gostaria de entrar na faculdade, mas precisa estudar muito para isso. Ele se oferece para dar aulas particulares a ele, e Kai pergunta se pode convidar Katsu para as aulas também. As 3 garotas ficam subitamente surpresas ao ouvir o nome de Katsu, e Miku e Hikari também decidem participar das aulas. Seal e Luke ficam com ciúmes de que as 3 garotas tenham se aproximado ainda mais de seu mestre, e quando Kai percebe, ele oferece mais alguns monocores para animá-las. Depois disso, eles seguem para o 9º andar da masmorra, e Seal rapidamente avisa Kai que há um monstro muito poderoso lá dentro. Eri e os outros acreditam que devem continuar avançando, e Kai descobre que eles não podem evitar o monstro. Não importa qual rota eles peguem, Luke diz a ele que se as coisas derem errado, ela mesma cuidará de tudo, e Eri diz que no pior dos casos, eles sempre podem recuar. Logo eles se deparam com um monstro de 2 cabeças e uma cobra como cauda. Até Luke fica surpreso ao ver o forte monstro chamado Orthros ali, e Kai fica chocado porque o monstro pertence a andares mais profundos da masmorra. Como Luke não tem certeza se pode derrotá-lo, Kai sugere que eles recuem e Eri concorda. No entanto, é tarde demais porque o monstro já os avistou. Ele começa a avançar em direção a eles, então Kai pede a Seal para usar sua barreira. Airi e Miku sacam armas mágicas, enquanto Hikari imobiliza o monstro com sua magia de terra. Sob o comando de Kai, Luke atinge o monstro com seu ataque de fogo, mas é inútil. O monstro então os ataca com seu sopro de fogo, e embora a barreira de Seal os proteja do fogo, o calor está ficando insuportável. Luke usa um feitiço para enfraquecer o monstro, e Miku o ataca com seu mascote, mas não causa muito dano. Kai decide distrair o monstro para que Luke possa atacar seu ponto fraco. Ele consegue desviar a atenção do monstro, e Luke o atinge com um ataque de fogo em sua barriga macia. Eles precisam de mais poder, então Kai pede a Seal e Luke para usarem seus ataques juntas. Seal avança com sua lança de raio e Luke continua a atacá-lo com fogo. O resto das garotas atira com suas armas mágicas, mas enquanto o monstro tenta atingi-los com seu sopro de fogo, Kai envia um corte invisível para detê-lo. Ele então atira uma bola de água para impedir que a segunda cabeça respire fogo. Com isso, todos atacam o monstro e continuam a causar dano contínuo. No final, Kai dá o golpe final, e o monstro desaparece. Todos estão muito felizes com a vitória, mas Miku e Hikari estão muito cansadas, então decidem fazer uma pausa. Kai recompensa Seal e Luke com núcleos mágicos, mas Luke ainda está preocupada com o monstro ter sido encontrado ali. De repente, Seal sente uma presença poderosa, e alguém começa a caminhar em direção a eles da caverna escura. Ele diz que um mero cachorro não poderia fazer o que ele esperava, e então ele emerge da escuridão, seus chifres e orelhas pontudas já bastam para Kai saber que ele é um demônio. E Luke confirma isso, todos estão preocupados em ver um demônio tão perto da superfície, e Luke diz que ele será um oponente difícil. O demônio começa a caminhar em direção a eles, dizendo que é inútil fugir, e ele vai matá-los todos aqui. Ele envia um ataque de raio sombrio em direção a eles, mas Seal o bloqueia a tempo com sua barreira. O demônio fica impressionado e saca sua espada para atacar. Ele é rápido demais para qualquer um ver, e Kai diz a Seal para manter sua barreira. O resto do grupo começa a atacar o demônio, mas ele não sofre nenhum dano de seus ataques. Luke sugere que Seal ataque porque ela tem a vantagem de tipo, mas Kai está preocupado porque isso deixaria todos indefesos. Ele diz a ele para não se preocupar com eles, porque ela vai se virar de alguma forma. Kai então ordena que suas servas ataquem o demônio juntas, mas elas ainda sem conseguir causar dano, o demônio avança contra Kai e Airi o salva no último instante. O demônio a joga longe com seus poderes sombrios, e então ataca Kai de novo. Kai usa a habilidade especial de sua lâmina para destruir a do demônio, que fica furioso e o soca. Mesmo com um escudo de gelo, Kai é arremessado. As garotas atacam o demônio, dando cobertura, e a chance de ele beber uma poção e recuperar a energia. Miku vai checar como ele está, e ele diz que está bem. Ele também bolou um plano, e pede para Miku distrair o demônio. Aproveitando a chance, ele o apunhala por trás e rasga sua carne. O demônio cai de joelhos pela dor, mas se cura e soca Kai para longe. Miku e Hikari vão ajudá-lo, mas o demônio as ataca. Eri tenta protegê-las, mas não é rápida o bastante, e o demônio as derrota todas com um ataque rápido. Ele afasta a serva de Miku, pega a lança de Seal e a joga de lado. Kai fica preocupado, e Luke diz para ele levar todos e fugir enquanto ela enfrenta o demônio. Ela tenta lutar com força bruta, mas é empurrada, enquanto Kai busca um jeito de vencer e salvar a todos. O demônio empurra Luke na direção de Kai, e ele de repente vê uma habilidade que ela escondia. Ela exige sacrificar o HP do invocador para aumentar todos os atributos, e Kai pede para Luke usá-la. Ela diz que terá que sugar o HP dele continuamente para usar na habilidade, e ele pode até morrer. Ele diz que confia nela, e com isso Luke usa sua habilidade. Kai perde HP rapidamente e a força de Luke aumenta. Transformando-a em adulta, ela diz a Kai que não está no auge, mas forte o bastante para dar um jeito rápido no demônio. O demônio pergunta de onde ela veio, e Luke manda ele calar a boca, pois já está de saco cheio da arrogância dele. O demônio a ataca com seu golpe sombrio, mas não tem efeito algum. Ele começa a ficar nervoso, e pergunta a Luke quem diabos ela é. Ela revela ser uma viscondessa demônio, e o demônio se borra todo, pois ela é muito mais graduada que ele.
Luke então usa um ataque poderoso que pode matar até deuses, e o demônio é instantaneamente vaporizado. Kai fica impressionado com a força dela, mas está no limite. Então ele pede para Luke desfazer a habilidade e voltar ao normal. Ela se recusa até que ele elogie sua forma adulta, e Kai perde a consciência enquanto a elogia. Ela só cancela a habilidade depois que Kai promete tratá-la com mais carinho dali em diante, e ele fica aliviado por viver mais um. Todos relaxam depois disso, e Kai descobre que subiu de nível. Seu HP aumentou, e ele ganhou uma nova habilidade que aumenta sua tolerância à dor. As outras garotas também subiram de nível após lutar com o demônio, e ficam felizes que ninguém se feriu gravemente. Kai então vai checar o saque. Ele encontra um enorme núcleo de mana do monstro e uma carta de servo que o demônio deixou cair. Ele pergunta a ele e aos outros o que fazer com a carta, e eles decidem deixar Kai ficar com ela, já que ele e Luke derrotaram o demônio. Kai sente que já tem um demônio, então o segundo seria desnecessário, e Luke se ofende por ele a comparar a um demônio camponês de baixo nível. Ela manda ele vender a carta imediatamente, mas Kai acha que será um desperdício, então decide invocar o demônio. Após uma poderosa tempestade sombria, o cavaleiro demônio Beli aparece na forma de um garoto, e jura lealdade ao seu novo mestre. Kai fica decepcionado, e diz que queria ter vendido a carta partindo o coração do pobre Beli. Enfim, ele decide manter o demônio como seu servo, e no dia seguinte vai vender o núcleo do monstro na guilda. Hitsa fica chocada ao saber que eles enfrentaram um Orthros no 9º andar e decide enviar uma equipe de investigação para lá imediatamente. O núcleo é vendido por 24 milhões de ienes, e embora todos achem que Kai deveria ficar com tudo, ele insiste que seja dividido igualmente. Hitsu concorda e diz a Kai que, mesmo após dividir, ele tem dinheiro o suficiente para pagar impostos, deixando-o perplexo. Logo depois, Kai vai à masmorra e pede para Beli mostrar suas habilidades. Beli, nervoso, pede uma arma, pois é um cavaleiro e lutar com espadas é a praia dele. Kai pergunta se ele não veio com uma espada, e Luke o lembra que ele a quebrou antes. Kai procura na mochila e decide dar a Bel seu antigo cajado de tungstênio, mas ele quer uma espada. Seal e Luke dizem que ele está sendo ingrato, então Bel aceita o cajado como sua arma. Logo, ele mostra sua habilidade ao vencer goblins em combate corpo a corpo, e Kai percebe que Bel é mais forte que ele. Até Aerie fica impressionada, mas Luke diz a Bel que ele ficou mais lento em comparação com antes. Ele diz, nervoso, que é porque seu nível foi resetado para 1, e então de repente começa a chorar ao pedir a Kai para deixá-lo ficar ao seu lado e servi-lo. Ele diz que quer servir a princesa Seal e a princesa Luke também. Chocando os dois, ele sabe que está fraco agora, mas jura protegê-los e ficar mais forte. Kai diz que, apesar de mais fraco que antes, ele é forte o bastante para ajudar e que eles contarão com ele. Depois disso, Kai decide testar a habilidade Cura Sombria de Bel. Para isso, ele se cansa lutando contra goblins e fazendo um treino intenso. Bel lança Cura Sombria nele, mas o HP de Kai aumenta só um pouquinho. Bel explica que sua habilidade é eficaz contra ferimentos, e normalmente restaura apenas o suficiente para evitar que o alvo morra. Kai fica decepcionado, pois pensava em usar a Cura Sombria de Bel e a habilidade Devoradora de Luke juntas, para que seu HP durasse muito. Luke diz que podem tentar agora, mas Kai entra em pânico, dizendo que só tem um pouco de HP sobrando e não pode sacrificar nada. Luke continua o pressionando e enquanto Kai se afasta, ele de repente tropeça numa pedra e machuca a mão. Beli diz que essa é a chance de usar Cura Sombria, e cura o ferimento dele num instante. Diz que ele é incrível, e agora pode economizar uma fortuna não comprando poções de cura. Depois eles enfrentam um golem, e Eri e os outros decidem mostrar suas novas habilidades também. Hikari usa magia de gelo para prender o golem no gelo, e então Eri usa sua nova habilidade que a permite cortar o gelo e o golem com um só golpe. Kai diz que as duas são incríveis, e Airi responde que sua habilidade é forte, mas consome muita mana, então não pode usá-la livremente. Logo depois, eles dão de cara com alguns golems de pedra, e a chance de Miku mostrar seu progresso. Ela primeiro usa uma habilidade de ilusão para enviar pétalas de flores aos golems para distraí-los, e então comanda seu servo Snatch a atacar. Snatch de repente vira um ouriço e atira uma saraivada de agulhas nos golems, derrotando todos rapidamente. Depois disso, Seal avista mais monstros vindo na direção deles, e Kai diz pra ela usar sua nova habilidade. Ela de repente começa a cantar e uma versão angelical gigante dela é criada. O anjo gigante cobre Kai e seu grupo, e então desaparece. Kai sente seu poder aumentando e o movimento dos monstros atacantes parece muito lento pra ele. Ele ataca rapidamente um monstro e o derruba com facilidade, e Beli também derrota outro monstro sem esforço. Luke usa seu ataque de fogo no último monstro restante e ela também sente seu feitiço ficando mais poderoso. Ela diz a Kai que, embora não fosse tão poderoso quanto sua habilidade devoradora, ela podia sentir claramente seus níveis subindo por causa da canção de Seal. Kai fica feliz em saber que a habilidade funciona em outros servos também, e se vira pra Beli e pede um feedback. Beli diz que não sentiu diferença alguma, e Miku acha que o efeito da habilidade depende da confiança entre eles. Bel fica chateado ao ouvir isso,
mas Airi e os outros o confortam, dizendo que ele pode levar o tempo que precisar para construir confiança. Bell fica emocionado e promete que fará o seu melhor, e diz que se conseguir uma espada, se sairá ainda melhor. Kai começa a pensar seriamente em comprar uma espada para ele, e corre imediatamente para a loja na masmorra e compra uma. Ele a apresenta a Bell, que fica tão emocionado que começa a chorar. Kai pergunta se ele odeia a espada, e ele responde que gosta muito, e ficou emocionado porque é a primeira espada que seu mestre lhe deu. Ele recebe a espada e decide mostrar a todos o que pode fazer com uma arma de verdade. Ele enfrenta 3 monstros sozinho e avança, derrotando todos com facilidade. Todos ficam impressionados, e enquanto Bell entrega os monocoras a Kai, ele diz que ficou realmente impressionado com suas habilidades com a espada. Ele quer que Bell o ensine a usar uma espada também, e o Cavaleiro Demônio está disposto a começar as aulas imediatamente. Kai fica com o pé atrás ao ouvir isso e diz que tem que voltar para casa cedo hoje. Sil e Luke se agarram a ele e perguntam o motivo, e Airi explica que terão uma sessão de estudos na casa dela amanhã de manhã. Sil e Luke ficam com ciúmes, e Kai se desculpa com elas antes de se virar para Belle e dizer que começarão no domingo. Na manhã seguinte, Kai, Katsu, Shinji e Ayato vão à casa de Airi para estudar, mas ficam sem palavras ao ver o portão tradicional e chique de sua enorme mansão. Nesse instante, Miku e Hikari chegam de limusine e abrem o portão. Kai e seus amigos ficam chocados quando o portão revela uma floresta e se perguntam onde está a casa. De repente, as 3 garotas estão numa minivan que as levará à casa, enquanto os meninos são mandados a pé. As garotas logo chegam à casa, e Katsu elogia Airi pelo ambiente natural ao redor. Ele revela que sua casa é um dojo de artes marciais há séculos, e foi construída para que quem fica ali encontre equilíbrio físico, mental e espiritual. Nesse instante, Kai, Shinji e Hayato chegam, completamente exaustos da longa jornada, e Airi diz que devem começar a sessão de estudos agora. Enfim, ela os leva ao dojo que foi transformado numa sala de estar. As garotas se sentam e os meninos se apressam para pegar um lugar ao lado delas. Kai é o último e não consegue o assento ao lado de Katsu. Ele acaba sentando ao lado de Airi, para decepção de Katsu. Eles começam a estudar, mas Shinji e Hayato aproveitam a chance para dar em cima de Miku e Hikari, dizendo para perguntarem se precisarem de ajuda. Hikari agradece, mas diz que vai continuar pedindo ajuda a Katsu se precisar. Kai diz que ela está em boas mãos com Katsu, porque ela é inteligente, gentil e sabe cuidar das pessoas. Seus amigos começam a provocá-lo, imitando sua voz e dizendo que Katsu é fofa também, e que Kai a conhece melhor. Ele fica sem graça com isso e diz que não planejava falar aquilo, mas isso deixa Airi e as outras garotas com ciúmes, e agora elas não conseguem se concentrar nos estudos. Airi diz que deveriam ir à cachoeira para clarear a mente, e todos concordam. Shinji e Hayato também se oferecem para ir, e Kai vai junto por causa do seu fomo. No entanto, os meninos percebem o erro na hora, ao se aproximarem da água gelada da cachoeira. Airi e as outras garotas nem se abalam e ficam sob a cachoeira por um bom tempo para clarear a mente. Assim que saem, Kai pergunta a Katsu se ela está bem, mas então seu olhar fica preso em como ela está linda, toda molhada. Depois disso, é a vez dos meninos irem a uma cachoeira separada para meditar, muito mais forte e violenta que a das garotas. Eles se arrependem na hora, e ao anoitecer já esqueceram tudo que estudaram na aula por causa do impacto da cachoeira. As garotas, por outro lado, parecem bem felizes e se aproximaram de Katsu. No dia seguinte, quando Sil e Luke descobrem que Kai não estudou e passou a maior parte do tempo sob uma cachoeira, elas o acusam de se divertir sozinho. Kai quer dizer que não foi divertido de jeito nenhum, mas Hikari diz o contrário, deixando Sil e Luke ainda mais com ciúmes. Depois disso, eles avançam na masmorra com o objetivo de limpar o 10º andar, mas Miku pede para Hikari não se esforçar demais. Hikari não se sente bem há algum tempo, mas diz que está se divertindo agora, então não quer parar. De repente, Sil sente alguns monstros por perto, e eles logo aparecem diante do grupo. Kai pede para ela cantar a música para bufar os atributos de todos. Enquanto Sil começa a cantar, o grupo inteiro recebe um aumento de poder, e Hikari usa sua magia de gelo para prender os monstros. Kai ordena a Belle que derrote o Homem-Lagarto, enquanto ele e Airi vencem um orc cada. Logo depois eles enfrentam mais 2 orcs, e Miku os confunde usando sua dança de pétalas, dando a Snatch e Airi a chance de finalizá-los. Todos ficam impressionados com a nova habilidade de Sil, mas Luke não está feliz por não ter feito nada hoje. Kai tenta animá-la com alguns núcleos de mana, mas ela continua emburrada. Hikari fica feliz em ver todos tão alegres e deseja que esses dias felizes durem para sempre. Logo eles chegam ao 10º andar da masmorra, e Hikari diz que devem continuar avançando. Ela está toda animada e anda na frente de todos quando de repente sente uma dor aguda no peito e cai no chão tossindo sangue. Todos ficam preocupados com ela, e Miku corre ao seu lado para encontrá-la inconsciente. Eles a levam imediatamente ao hospital, onde Miku segura a mão de Hikari, mesmo enquanto Airi diz que a amiga não corre perigo sério.
O médico disse que ela só precisa de repouso e foi sedada, então não vai acordar hoje. Mesmo assim, Miku diz que vai ficar ao lado dela. Kai também diz que tem poções de alta qualidade, então Hikari ficará bem, mas Miku fica brava, dizendo que poções só curam ferimentos, mas Hikari está doente. Eri e Kai perguntam se ela sabe algo sobre a doença de Hikari, mas antes que ela possa responder, os pais de Hikari chegam. Eles agradecem a Miku e aos outros por serem tão bons amigos da filha e dizem que ela ficou muito mais alegre depois de conhecê-los. Ouvir isso enche Miku de culpa por não ter ajudado a amiga, e ela foge. Kai e Eri a seguem, e a encontram emburrada no telhado. Ela lhes conta como conheceu Hikari 2 anos atrás. Naquela época, ela era uma jogadora top de Yu-Gi-Oh! Ou algo assim, e ninguém conseguia derrotá-la. Até o ex-campeão do jogo tentou desafiá-la várias e várias vezes, mas só se humilhou na frente de todos. Como não conseguia vencer, ele começou a insultar Miku, chamando-a de baleia, que só ganhava por ter cartas raras após gastar milhares em decks premium. Miku disse que não são as cartas que a tornam boa jogadora, mas a estratégia que idiotas como ele nunca aprenderão. Ela estava confiante de que podia vencer qualquer um com facilidade. E então, a tímida Hikari veio desafiá-la. Hikari parecia uma novata, mas Miku aceitou o desafio e ficou chocada por ela ter o mesmo deck que o dela. Miku sabia que Hikari devia ser podre de rica para bancar todas aquelas cartas, mas o que mais a chocou foi que o deck era idêntico, apesar de seus estilos de jogo serem totalmente diferentes. No fim, Miku venceu e disse a Hikari para escolher cartas que combinassem com seu estilo. Hikari disse que era uma grande fã e por isso queria copiá-la. Miku se encantou na hora e disse a Hikari que montaria um deck personalizado para ela. Enquanto montavam o deck, viraram melhores amigas, se divertiram e logo decidiram se inscrever como equipe no torneio nacional de Yu-Gi-Oh! Elas arrasaram na competição e se tornaram campeãs. Mas assim que Hikari segurou a taça, ela desmaiou, foi levada às pressas para a UTI, e no caminho pediu desculpas a Miku por esconder algo dela. Ela foi levada para dentro antes que pudesse revelar algo, e nesse instante seus pais chegaram e contaram a Miku sobre a doença dela. Depois que a história termina, Kai pergunta a Miku sobre a doença, mas Eri o impede porque é um assunto delicado. No entanto, o pai de Hikari chega e decide contar a verdade. Hikari sofre de uma doença incurável que piora seus órgãos gradualmente, e os médicos disseram que se ela desmaiar de novo, suas chances de sobrevivência são baixas. Airi diz que nunca viu sinais de Hikari doente, e Miku diz que era porque os remédios dela suprimiam a doença. Além disso, como tinha atributos altos na masmorra, ela sempre se sentia melhor lá. O pai de Hikari fica chocado ao saber que ela ia à masmorra, e finalmente percebe que, quando ela dizia que ia ao parque com os amigos no fim de semana, na verdade ia à masmorra. Miku se desculpa por mentir, mas ele responde que se era o que Hikari queria, ele está de acordo. Kai faz a pergunta importante: por que Hikari estava explorando a masmorra se não estava saudável? Miku timidamente diz que ela tinha lido artigos online sobre um item de drop muito raro chamado Elixir na masmorra, que dizem curar qualquer doença. Ela tinha ouvido que ele é vendido por milhões de dólares nos mercados negros. Enquanto lia o artigo, Hikari apareceu ao lado dela e perguntou se ela ia à masmorra para conseguir o Elixir. Miku tentou mentir, mas Hikari a lia como um livro. Ela sorriu e disse que viria junto, mas Miku disse que não podia. Ela alertou que masmorras são perigosas e que nem sabiam nada sobre elas. Hikari respondeu que viria junto, porque seria menos perigoso com as duas. E o Elixir seria usado nela. As coisas começaram a esquentar enquanto discutiam, então Miku sugeriu que saíssem para esfriar a cabeça. Hikari então disse a Miku que, se encontrassem o Elixir, ele ajudaria cientistas a pesquisar curas para todas as doenças do mundo. Ela disse que fazer isso é uma grande responsabilidade, e não podia deixar a amiga assumir sozinha. No fim, Miku não conseguiu recusar, e decidiram entrar na masmorra juntas. Hikari a abraçou e agradeceu. E então declarou que assim que conseguisse o Elixir, se tornaria uma heroína para cada pessoa doente no mundo. Todos ficam surpresos ao ouvir a história toda. E Miku fica cabisbaixa ao dizer que, apesar de doente, Hikari sempre pensava nos outros primeiro. É por isso que ela não podia deixá-la para trás. Ela se desculpa com o pai de Hikari mais uma vez, mas ele apenas a agradece em troca. Ele diz que ela fez um grande favor à filha indo à masmorra com ela, e Miku fica emocionada. Ela responde que está fazendo o que pode, e Kai sente que já ouviu essas palavras antes. Miku declara que será a heroína de Hikari, e então se vira para as amigas para se desculpar por manter a condição de Hikari. Eri diz que entende a situação dela, e então se oferece para se juntar a eles na busca pelo Elixir. Miku fica um pouco decepcionada porque nem tem certeza se ele existe, mas Eri diz que só precisam ter fé de que é real. Vendo-os ficar emocionados, Kai os lembra que ele também está ali. Ele diz que sempre pensou que Elixir era só uma coisa imaginária, tipo minha namorada. Mas agora que ouviu a motivação de Miku, ele quer provar que estava errado e encontrá-lo. Airi diz que devem ir mais fundo amanhã, porque o monstro que dropa os elixires deve estar nos níveis mais baixos. No dia seguinte, eles entram no 10º andar da masmorra e enfrentam alguns monstros camelo.
Kai imediatamente pede para Sil cantar na canção que aumenta as habilidades de todos. Ele então ordena Miku ir para a esquerda e Eri para a direita, enquanto ele decide enfrentar o monstro no meio. No entanto, Belly se adianta e pede para lutar no lugar dele. Até Luke quer contribuir, e ela fica chateada quando Kai a manda ficar na retaguarda. Logo, os camelos se aproximam o suficiente e Kai manda todos se espalharem. Miku usa sua dança das pétalas para confundir o camelo, e então seu servo Snatch o derruba com suas agulhas afiadas. Ele também carrega sua nova habilidade e derruba um camelo em um único golpe. Por outro lado, Bell também corre em direção a um monstro camelo e o derrota com facilidade. Ele então apresenta o Monocore a Kai, dizendo que o Elixir não caiu. Kai responde que o remédio supremo que cura todas as doenças não vai cair tão fácil e eles terão que derrotar muitos monstros para conseguir isso. Sil e Luke também estão preocupadas com Hikari agora, porque nem perceberam que ela tinha uma condição de saúde que ameaçava a vida. Depois disso, Miku começa a beber água enquanto reclama que o chão do deserto está muito quente. Kai concorda e então se vira para seus servos, perguntando se eles não estão sentindo o calor. Tanto Sil quanto Luke dizem a ele que esse calor não é nada, porque eles já suportaram coisas muito mais difíceis. Belly fica com ciúmes porque Kai só perguntou às garotas e não a ele. No entanto, ele de repente sente algo vindo e pede para Kai se afastar. Ele pergunta o que está acontecendo, e Sil dá o próximo aviso, dizendo que há algo debaixo dos pés dele. De repente, um verme de areia salta do chão e se enrola em Kai. Todos ficam chocados e Miku está enojada porque não suporta vermes. Luke diz que é a vez dela brilhar e ela está prestes a atingir o verme de areia com seu poderoso ataque de fogo. Mas Sil a impede, dizendo que usar o ataque de fogo também vai machucar o mestre deles. Miku intervém e usa sua dança das pétalas para confundir o monstro, o que deixa Kai sozinho. Luke pensa que é finalmente a vez dela, mas Belly se adianta a ela. Ele ataca o monstro e o golpeia por ter atacado Kai. Ele então declara que ninguém pode machucar o mestre dele e Luke não fica feliz que ele roubou a chance dela. Ela o repreende e declara que vai mandá-lo de volta para o inferno, mas Kai os impede, e então elogia Belly. Mais tarde, eles visitam Hikari no hospital e contam a ela tudo sobre suas aventuras. Ela diz que também queria ver Kai enrolado como um burrito por um verme de areia, e ele garante a ela que não valeu a pena ver. Ela diz que queria ver o bico de Luke também, e seus amigos afirmam que Luke realmente parecia muito fofa. Hikari diz que mal pode esperar para ter alta para poder ir para a masmorra e ajudá-los. Miku apenas sorri e acena em resposta. No entanto, assim que estão lá fora, ela desaba em lágrimas enquanto pergunta como Hikari pode sorrir assim na condição dela. Ela sabe que Hikari está bem ciente de quão ruim é a saúde dela e logo seus pais vêm buscá-la. Airi também entra no carro com ela, e então diz a Kai que quer ser uma heroína que pode proteger todos próximos a ela. Ele diz que Hikari é sua amiga querida, e ela fará tudo o que puder para protegê-la. Kai pensa que já ouviu isso em algum lugar, e mais tarde ele continua tentando se lembrar. Justo então, ele recebe uma ligação de Katsu que pergunta como está a condição de Hikari. Ele não quer preocupá-la contando a verdade, mas então ele de repente se lembra de um incidente da infância deles, onde Katsu estava chorando porque o pai dela mentiu para ela. Ela disse a ela que ele havia prometido não ir mais para a masmorra, e ele respondeu que alguém tinha que ir lá e descobrir os mistérios, porque isso ajudaria os outros no final. Ele disse que queria ser essa pessoa, e é por isso que ele está fazendo tudo o que pode para ser um herói. Ao recordar essas palavras, Kai diz a Katsu que ligará para ela mais tarde e então volta para a masmorra. Luke pergunta por que ele voltou e Sil o avisa que há outro monstro debaixo dos pés deles. No entanto, quando o chão afunda de repente, eles percebem que não é um mísero verme de areia. Um caranguejo de areia gigante sai, e Kai decide lutar contra ele, porque ele vai fazer o que puder para ajudar seus amigos e se tornar um herói. Mais tarde naquele dia, Kai volta para casa bem exausto e Katsu o vê da janela dela. Ela está preocupada com ele e se pergunta o que pode fazer para ajudar. Depois de chegar em casa, Kai toma um banho e sua mãe pergunta a ele de fora. Se ele está tão ocupado com o trabalho que tem que chegar em casa tão tarde, ela diz para ele trabalhar com moderação e prestar mais atenção na escola, e ele apenas diz que vai. No dia seguinte, Kai chega à sala de aula quando metade do primeiro período já havia passado. Ele pede desculpas à professora por ter dormido demais e ela o repreende porque está virando um hábito dele. Kai entra sorrateiramente, deixando Katsu ainda mais preocupada com ele. No intervalo do almoço, Kai dorme tranquilamente, enquanto seus dois amigos perguntam a Katsu se ela quer visitar Hakari no hospital com eles. Ela diz a eles que não vai conseguir ir e pede para eles transmitirem seus melhores desejos a Hikari. Depois da escola, Kai ainda está sonolento, mas ele vai em direção à masmorra em vez de ir ver Hikari com seus amigos. Shinji e Hayato perguntam se ele não vai junto, e ele diz que tem que encontrar o Elixir. Enquanto Kai segue seu caminho, eles se perguntam se deveriam apoiá-lo, mas então pensam que fracotes como ele só vão atrapalhar. Shinji e Hayato chegam ao quarto de Akari e tentam entretê-la jogando cartas, mas ela é uma profissional e os vence facilmente. Ela está orgulhosa de sua vitória e diz que Miku a treinou bem. Eles a desafiam para um concurso de videogame da próxima vez. Mas Hikari diz que ela é uma das jogadoras mais bem ranqueadas em quase todos os grandes jogos também. De repente, ela começa a tossir, e os meninos decidem que devem deixá-la descansar agora.
Hikari os agradece por virem e pede para agradecerem a Katsu por enviar uma cesta de melhoras. Shinji e Hayato dizem a ela que Katsu está muito preocupada com ela, mas Hikari reclama que ela nunca veio visitá-la pessoalmente. Os meninos tentam inventar desculpas para o porquê de Katsu não estar vindo, mas Hikari já tinha uma ideia, e ela pergunta se Katsu está de alguma forma relacionada ao Capitão, o famoso explorador de masmorras da cidade deles. Shinji e Hayato ficam chocados e se perguntam se é isso que chamam de intuição feminina, mas Hikari diz a eles que ela lê muitos livros e descobriu que o Capitão parecia bem parecido com Katsu. Os meninos decidem revelar que Katsu é na verdade a filha do capitão, e finalmente tudo faz sentido para Hikari. O pai de Katsu era um herói que foi a primeira pessoa a alcançar o 41º andar da masmorra antes de desaparecer. É por isso que a masmorra traz algumas memórias terríveis para Katsu, e ela evita vir aqui. Hikari está preocupada com Katsu agora, mas Shinji e Hayato dizem a ela para não se estressar com isso. Ela responde que já que o capitão está desaparecido, há uma chance de que ele ainda esteja vivo. Ela declara que, assim que ficar saudável, explorará a masmorra ainda mais longe do que o 41º andar e o resgatará, o que fará o medo de Katsu pela masmorra desaparecer. Enquanto isso, Kai e seu grupo estão lutando contra um leão alado com uma chama furiosa no lugar de seu cabelo. Como sempre, eles começam com Sil cantando sua canção que aumenta seus atributos. O leão cospe fogo neles, mas Belly facilmente o corta. Em seguida, Luke dispara seu ataque de fogo no leão, mas não causa muito dano. O monstro começa a avançar em direção a Sil, mas Miku o confunde usando sua dança das pétalas. Aproveitando essa chance, Eri dá um poderoso golpe no monstro. Enquanto Miku e seu servo o atiram com balas e agulhas, Kai desliza sob a barriga do monstro e o apunhala com sua espada mágica, derrotando-o. Assim que o monstro desaparece, todos sobem de nível. Sil e Belo parabenizam Kai, mas Luke reclama que apenas os humanos subiram de nível e é hora de ela e os outros servos subirem de nível também. Depois disso, Sil aponta para o núcleo de mana que o monstro deixou cair e Kai fica um pouco desapontado porque esperava algo melhor. Enfim, ele o pega e decide ir mais fundo na masmorra em busca do Elixir. No entanto, suas garotas o lembram que precisam de comida agora, e Kai rapidamente as alimenta com alguns núcleos de mana que elas saboreiam. Depois disso, eles voltam para a associação, onde a recepcionista Hitsu diz a Kai e seu grupo que eles estão fazendo bom progresso ultimamente. Hoje eles ganharam 4.500.000 ienes japoneses, e ela está prestes a dividir em 3. Quando Kai pede para ela dividir em 4 partes, ele diz que Hikari ainda faz parte da equipe deles, então ela deve receber sua parte. Ao saírem, as garotas estão preocupadas com Kai, porque ele tem ido para a masmorra todos os dias mesmo sem elas. E parece que ele poderia usar um pouco de sono, ele diz a elas que está bem, e vai em direção à estação de trem. Assim que chega em casa, Kai vê um anime sobre exploradores de masmorras, que dizem que quanto mais fundo eles vão na masmorra, melhores são os drops. Kai pensa que as chances de conseguir o Elixir aumentarão nos andares mais baixos, então ele começa a estudar o tipo de monstros encontrados no 12º andar. No dia seguinte, ele cai no sono na aula de novo, e assim que a escola termina, ele corre para a masmorra. No entanto, seus amigos o param e pedem para ele tirar um dia de folga. Katsu também pede para ele descansar por apenas um dia, mas Kai diz a eles que ele precisa ir. Katsu diz que sabe que ele está fazendo isso pelo bem de Hikari, mas ele precisa cuidar de si mesmo também. Por um momento, Kai sente como se fosse o protagonista de um anime de romance, mas então ele afasta esse sentimento e corre para a masmorra de qualquer maneira. Dentro da masmorra, ele decide ir para o 12º andar apenas com seus servos. Porque Eiri e Miku não estão livres durante a semana, Belly pergunta se ele tem certeza de que pode fazer tudo sozinho, e Kai admite que está um pouco ansioso para ir mais fundo na masmorra sozinho. Ele diz que eles ainda deveriam fazer uma pequena viagem para explorar a área, mas assim que ele começa a andar, ele tropeça no nada e cai. Seus servos estão preocupados com ele, e Sil comenta que ele parece realmente cansado. Kai se levanta dizendo que ela está enganada, mas até Luke concorda com ela. Belly sugere a Kai que faça uma pausa e descanse hoje. E Luke diz o mesmo. Kai diz a eles que está bem, e promete que eles darão uma olhada rápida e voltarão cedo hoje. Eles descem as escadas e as garotas começam a reclamar que está ficando muito frio. Kai diz a elas que o 12º andar está coberto de gelo e eles logo chegam lá. Está congelando de frio, especialmente para Luke, e Kai pensa que deveria ter se preparado mais antes de vir para cá. Ele ainda decide dar uma olhada mais a fundo, e Sil diz a ele que não sente nenhum monstro, mas ele ainda deve ter cuidado. Eles entram e Kai quase escorrega. Sil sugere derreter o andar inteiro com seu ataque de fogo, mas Kai pede para ela abandonar a ideia. Eles não encontram nenhum único monstro, mesmo depois de um tempo. Então Kai decide que eles devem recuar. No entanto, Sil de repente sente uma presença antinatural, e então de repente, alguns morcegos raivosos voam para fora da caverna na frente deles. Sil diz que o perigo real está chegando agora, e todos se preparam para lutar. O chão começa a tremer enquanto uma horda de monstros javalis avança. Seus números são muito grandes, e Kai percebe que eles não podem lutar contra eles. Sil usa sua barreira para manter todos seguros, e Kai a pega enquanto corre para fora. No entanto, os javalis são mais rápidos que eles e facilmente os alcançam. Não vendo como escapar, Kai decide lutar.
Ele pede para Sil cantar sua canção para aumentar seus atributos. Luke então dispara um poderoso ataque nos monstros, e embora ela consiga derrotar alguns deles, isso não para a debandada deles. Kai, Luke e Belle avançam. Enfrentando os monstros de frente, Sil também decide se juntar à luta com seu ataque de raio, enquanto os outros estão derrotando monstros. Logo, Sil e Luke sobem de nível, e enquanto Kai está celebrando a conquista, um monstro javali avança em direção a ele. Ele escorrega no processo de tomar sua posição e o javali o atinge. Ele é atropelado pela horda de monstros e seu HP cai rapidamente. Belle corre para o lado dele, derrotando todos os monstros em seu caminho e o leva para o lado. Luke e Sil dizem a Belle para levar Kai e fugir para um lugar seguro, enquanto elas ficam para trás e usam as novas habilidades que ganharam depois de subir de nível para derrotar os monstros. Sil recolhe todos os núcleos de mana no chão e os devora junto com Luke. Depois disso, elas começam a carregar suas novas habilidades e criam uma versão madura de si mesmas antes de disparar seus ataques de raio e fogo. Seus ataques atingem os javalis e os derrotam rapidamente. Enquanto Belle percebe que Kai perdeu a consciência, ele o leva para um local seguro e começa a lançar o feitiço de cura sombria nele, mas não faz nada. E ele fica sem mana. Sil e Luke chegam lá naquele momento e Luke sobe em cima de Kai. Ela começa a estapeá-lo enquanto pede para ele acordar e acidentalmente derrama o conteúdo de sua bolsa. Sil avista uma poção de cura e tenta dá-la a Kai, mas ele não consegue beber. Então ela vai com a boa e velha transferência boca a boca. Ela alimenta Kai com o remédio com um beijo. Mas isso deixa Luke com ciúmes, e ela abre outra garrafa como desculpa para beijar Kai. As duas garotas se revezam no Kai inconsciente e Belle está prestes a se juntar a elas. Quando elas dizem a ele que ele não é necessário, logo Kai acorda e agradece a seus servos por salvá-lo, antes de imediatamente desmaiar de novo. Mais tarde, ele de alguma forma consegue chegar para fora da masmorra e obter ajuda médica. Eri e Miko também correm para o quarto para vê-lo, e Hitsu informa que Kai foi pego em uma debandada de monstros. O médico termina de examiná-lo e diz que não há nenhuma lesão por causa das poções, mas Kai está profundamente traumatizado pelo medo que sentiu durante a debandada. Ao saírem, as garotas se oferecem para acompanhá-lo até em casa, mas ele está perdido em seus próprios pensamentos. Ao despertar deles, ele pede desculpas a elas e começa a se apressar em direção à estação, pensando que ele é um covarde afinal. Se você gostou deste vídeo, você definitivamente vai amar a história sobre este perdedor de Rank F que acaba sendo o aventureiro mais forte matando monstros.